Três Tentos. Há 20 anos iniciamos uma caminhada onde semeamos o respeito, a confiança e o amor pela agricultura. Em cada pedaço desse chão está o suor de homens e mulheres que acreditam na produção de alimentos e, junto com a Três Tentos, produzem com mais qualidade e sustentabilidade. Uma relação que gera credibilidade, confiança e mostra, acima de tudo, o amor pela agricultura. Três Tentos. Há 20 anos, semeando parceria com o homem do campo. Atenção, produtor! No programa de Pontos Bayer, você compra Bayer, junta pontos e troca por centenas de benefícios. Cadastre-se agora em www.redeagroservices.com.br e, se você já é cadastrado, continue comprando Bayer para juntar pontos e resgatar mais benefícios. Procure a sua cooperativa ou distribuidor autorizado Bayer e aproveite. Se é Bayer, é bom. As cultivares desenvolvidas pela Biotrigo Genética resultam de um avançado programa de melhoramento genético e de muito comprometimento, trabalho e qualificação de seus colaboradores. E é no campo que quem semeia cultivares T-Bio tem a certeza de estar produzindo com qualidade, tendo excelentes resultados. Por isso, Biotrigo Genética é mais qualidade, mais produtividade, mais segurança. Biotrigo, os melhores trigos do continente têm a nossa genética. Sementes Costa Beber. Para atingir os seus objetivos, a empresa trabalha focada em estratégias que garantam sempre os melhores resultados, mantendo um padrão de excelência com colaboradores treinados para oferecer aos seus clientes sementes com alto padrão de qualidade. A empresa possui uma unidade de beneficiamento de sementes completa, com equipamentos modernos que preservam a qualidade e minimizam os danos às sementes. Sementes Costa Beber, tecnologia traduzida em produtividade. Atendimento pelos fones 55-9118-5932, 55-9968-6565 ou 55-9987-6760 ou ainda pelo e-mail vendas@sementescostabeber.com.br. Cotrijal, Cooperativa Agropecuária e Industrial, cooperativismo inovador, seguro e personalizado, a parceria ideal em todos os momentos. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Pra escolher um Fiat Zero ou quem sabe funilaria, foi chegar lá na Felite, tinha tudo que eu queria. Pra qualquer lado que eu vá, é a maior felicidade. A Felite está por perto, em mais de 12 cidades. De norte a sul do estado, de carros a acessórios, Felite, revendedora Fiat, seu jeito de rodar mais feliz. Grupo Fokin, sistemas de irrigação, ordenhadeiras e resfriadores, painéis elétricos, identificadores de animais, termometria e aeração e transformadores. Fokin, gerando soluções, integrando tecnologias. Esta é nossa, é gaúcha. Frankenthal Nutrição Vegetal, agora distribuída pela Forzari Agronegócios em todo o Rio Grande do Sul. Apresenta soluções para otimizar a sua pulverização e preservar o meio ambiente. Produtos para corrigir pH da água, antiderivas de última geração com múltiplas funções, além de toda a linha de nutrição foliar para todas as culturas, inclusive extrato de algas marinhas. Frankenthal e Forzari Agronegócios, respeitando a natureza para garantir a sua lavoura. Na BR 386, quilômetro 72, Boa Vista das Missões, Rio Grande do Sul. Telefone 55-9609-8610. Semear e colher, conhecer a origem, controlar as gerações, um padrão de qualidade, garantia na plantação, semente certificada, é inovação. Semente certificada Eu Curto. É uma campanha da Fundação Pro Sementes. Curta a página no Facebook.
Nidera. Nosso negócio de originação e trend está focado em grãos, oleaginosas e seus derivados. Os produtos são adquiridos de agricultores e outros comerciantes nacionais nas principais áreas produtoras das Américas e da Europa Oriental e Ocidental e na Austrália, e vendidos a clientes na Ásia, Oriente Médio, África do Norte e na Europa e América do Sul. Base de clientes da Nidera é composta de moleiros, trituradores de sementes oleaginosas, produtores de alimentos compostos, fabricantes de alimentos, bem como produtores de bioenergia e de energia e distribuidoras. Acesse nidera.com. 3 gerações trabalhando com tecnologia, inovação e excelência. Ao completar 30 anos na produção de sementes, a Sementes Falcão inaugura a nova unidade de beneficiamento de sementes e oferece aos produtores rurais a mais nova e moderna unidade de tratamento de sementes industrial. A nossa história é construída a cada amanhecer e a cada pôr do sol, com a parceria dos principais obtentores vegetais, nos dá certeza que estamos fazendo o nosso melhor, com a confiança no futuro, amor pela terra e produzindo a melhor semente dos melhores cultivares. Sementes Falcão, gerando qualidade sempre. Senar RS, programas de treinamento e cursos de capacitação profissional que aperfeiçoam e promovem a melhoria de renda. Palestras e cursos resultam em mais qualidade de vida. Procure o Sindicato Rural de sua região. Por meio da pesquisa e da tecnologia, procuramos fazer com que as relações entre o ser humano e o planeta sejam harmônicas e benéficas para todos. Os produtos da Simbiose garantem uma alta qualidade e representam um novo momento da agricultura de ponta, que busca trabalhar com a biosustentabilidade. Simbiose, tecnologia sustentável a favor da terra, do homem e da agricultura. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos das diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas, como também a polinização e a formação dos frutos. Contato com o consultor técnico e comercial Sr. José Sequete. Fone 55 99 64 51 93. Tovesi Corretora de Seguros. O seguro é a proteção do investimento do produtor, protege o custo da lavoura e em parte da receita esperada com a colheita da safra. Tovesi Corretora de Seguros, matriz em Porto Alegre, fone 51-3248-9347 e filiais em Carazinho e Cruz Alta. É confiável e é daqui, uma equipe com ousadia, Mitsubishi que é uma nação, Grupo Felite que é tradição. Essa é a Tradisul, essa é a tradição, Grupo Felite do nosso Rio Grande. Venha para o mundo 4x4 da Mitsubishi. Venha para a Tradisul. Ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo. Mete o cavalo, compadre, vamos dar uma encostadinha. Bom dia. A Voz do Campo, a partir de agora no ar, nessa manhã de sábado, mais um programa na vida de todos nós, neste sábado, 7 de maio de 2016. A partir de agora está formada a maior rede de rádios do agro do país. A Voz do Campo, no ar, programa de número 412, ano 7 na história da Voz do Campo, que agora no mês de junho está fazendo aí completando seus 8 anos de caminhada, de discussão, de debate do agronegócio. Neste sábado, 7 de maio de 2016. Nós estamos em Capão do Cipó, na região central do Rio Grande do Sul, onde acontece a Expo Cipó,
a exposição agropecuária aqui de Capão do Cipó. Nós estamos ao vivo a partir de agora com a Voz do Campo, a maior rede de rádios do agro. Nosso bom dia às emissoras de rádio parceiras: Verdes Pampas, Santiago, Rádio Itu AM de Santiago, Rádio Sorriso FM de Panambi, Rádio Itapevi FM Maçambará, Rádio Uruguaiana FM, Rádio Santo Ângelo AM, Rádio Guaramano AM de Guarani das Missões, Rádio Ciranda FM Santo Augusto, Rádio Lando FM Palmeira das Missões, Rádio Camponesa FM São Pedro das Missões, Rádio Independente AM de Cruz Alta, Rádio Planalto AM Passo Fundo, Rádio Tapense AM de Tapes, Rádio 14 de Julho, Júlio de Castilhos, Rádio Ceres AM de Não Me Toque, Rádio 97 FM São Luís Gonzaga, Rádio Missões FM Boa Vista das Missões, Rádio 3 Rios FM de Caciqui, Rádio Líder FM de São Borja, Rádio Gazeta do Jacuí São Jerônimo, no Polo Petroquímico do Rio Grande do Sul, ainda a Rádio Pop Rock FM Cruz Alta, e as rádios web Carazinho, Rádio Web Porto Alegre, Rádio Web Rio Branco, Boa Vista, Roraima, Rádio Web Despertar, Palmeira das Missões. No Paraná, 2 emissoras de rádio: Rádio Engamar AM de Marialva, na Grande Maringá, e a Rádio Atalaia AM de Maringá, na Grande Maringá, a rádio mais tradicional de Maringá, transmitindo a Voz do Campo em cadeia com a Voz do Campo. Todo sábado, entre 8 e 10 da manhã, trazendo o debate do agro, do setor que produz o nosso alimento de cada dia, independente de tamanho de produtor. Não existe grande, médio e pequeno, nós é que falamos. Na verdade existe, todo mundo é produtor de alimentos, todo mundo produz alimentos para que nós nos alimentamos na cidade. Essa é a lógica de tudo, essa é a realidade, essa é a real, é a mais pura verdade que nós temos, que os produtores estão produzindo o nosso alimento de cada dia. Você que está no café da manhã aí, se não tiver um produtor de trigo, não tem pão para nós tomar café, não tem cuca. Então essas coisas todas aí que a gente está falando todo sábado aqui na Voz do Campo, discutindo o agro. Quero dar alguns recados importantes e daqui a pouco nós vamos já discutir alguns assuntos importantes. Nós estamos já com a presença aqui em Capão do Cipó do vereador Ibanez Garcia, que é nosso parceiro desde o início do programa, né, e liderança política da região de Capão do Cipó. Temos aqui a presença do deputado estadual Miguel Bianchini, o bombeiro Bianchini, que também conhece muito a agropecuária gaúcha brasileira, o deputado estadual Bianchini, o deputado federal Luiz Carlos Reis também está conosco aqui, chegando de Brasília com muita notícia quente das últimas horas de Brasília, que vive uma transição histórica. O Brasil está entrando na semana histórica, mais histórica da vida dessa geração de todos os tempos. É uma semana decisiva de transição, que pode haver mudança de governo, a tendência é que há uma grande expectativa. O deputado Luiz Carlos Reis tem algumas informações importantes do mundo da política para passar para nós, e ele também, como um lutador no agro, que conhece o agro, trabalha no agro, também muitas informações importantes, plano safra sendo anunciado, a questão do seguro agrícola, essas coisas todas aí, nós vamos conversar com o deputado Luiz Carlos Reis aqui na Voz do Campo. Bom, sábado que vem, a Voz do Campo estará em Pejuçara, na região de Cruz Alta, aqui no Rio Grande do Sul. Estaremos ali no aniversário de Pejuçara, 50 anos, Pejuçara está comemorando, e 2 programas foram convidados para a festa. A Voz do Campo, o programa de rádio A Voz do Campo, e o programa Galpão Crioulo da RBS TV vai estar em Pejuçara também, e a Voz do Campo vai marcar presença. 50 anos de Pejuçara, prefeito Busatti. Nosso abraço a todo o pessoal de Pejuçara que nos acompanha aí nas rádios de Cruz Alta e da região. Nosso bom dia. Estaremos no sábado em Pejuçara com a Voz do Campo. No dia 21, a Voz do Campo vai a Ibirapuitã, na região de Soledade, no norte do Rio Grande do Sul. Vamos fazer um fechamento de colheita de soja especial ali na região norte, Ibirapuitã. Estaremos lá com a Voz do Campo. Quero dar uma notícia também, que provavelmente a presença do secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Hernani Polo, provavelmente vai estar lá em Ibirapuitã, lá nessa programação, no dia 21 de maio agora. Tá bom? Outro recado importante que eu quero passar é que nós estamos trabalhando intensamente com o seminário A Voz do Campo em Gramado, na Serra Gaúcha, 11, 12 e 13 de agosto. O seminário A Voz do Campo no Hotel Wish Serrano, em Gramado. O site da Voz do Campo está no ar já, com
todas as informações de inscrições, de hospedagem do seminário. Quero dar um recado importante que nós vamos também... logo nos próximos dias aí vamos trazer a programação, os palestrantes, alguns já confirmados, que vão estar conosco em Gramado. Nomes aí de especialistas do agronegócio do Brasil estarão palestrando em Gramado no mês de agosto no Seminário da Voz do Campo. Então, a expectativa é muito grande, você pode fazer a sua inscrição. Aliás, é um convite todo especial aos amigos e amigas do Rio Grande, do Paraná e do Brasil que nos ouvem na internet, a virem participar em Gramado do Seminário A Voz do Campo, fazer a inscrição na internet no site avozdocampo.com.br/seminário. Você vai entrar no site da Voz do Campo, vai entrar no link ali, seminário, e vai ter todas as informações. Inscrições já estão abertas, inclusive quero destacar que muitos amigos já estão fazendo a inscrição para participar do Seminário A Voz do Campo. Alguns patrocinadores já confirmados, como as empresas Monsanto, Bayer, e também a Nidera estão confirmando presença em Gramado, a Dupont também confirmando presença em Gramado e outras empresas que estão chegando aí na parceria com a Voz do Campo do Seminário de Gramado, 11, 12 e 13 de agosto. Convite a todos para participarem lá na Serra Gaúcha, tá bom? Tem todo aquele chamado de Gramado do turismo para ir lá também, além de participar, de buscar conhecimento, buscar informação, deputado Bianchini, mas também tirar aqueles dias de lazer num lugar especial que é Gramado, com a família. Você vai convidar a esposa, os filhos e vai para Gramado lá participar da reunião da família do agro lá em Gramado, tá bom? Estou convidando a todos para fazer já a inscrição e participar desse importante evento. Bom, dito isto, a Voz do Campo no ar nesse sábado, são 8 horas 18 minutos, 7 de maio de 2016. Deputado Luiz Carlos Reis, começando pelo seu bom dia aí, que está chegando de Brasília, muita reunião, muita indefinição, muita decisão, muitas mudanças acontecendo no mundo da política, no mundo daqueles que nos governam, que governam o nosso país, o Brasil. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Bianchini, a todos os amigos ouvintes do Voz do Campo, do Rio Grande e Paraná, e, enfim, outros estados que estão ligados também na internet, pessoal que está ligado na agricultura, tem ligação também com a Voz do Campo, é um prazer. E essa semana, Marcelo, são duas situações importantes. Iniciamos a semana no Senado Federal com a Comissão de Ética, né, votando pela cassação do senador Delcídio de Amaral. Então esse é um ponto importante, é a primeira notícia. Depois a votação também no Senado Federal, na comissão especial do processo de impeachment da presidente Dilma, por 15 votos a 5, houve já essa definição também, e na semana que vem, no dia 12, esse processo passa a ser julgado no plenário do Senado Federal, e acontecendo isso, automaticamente ela já deve ser afastada se tiver 42 senadores votando a favor, né? Então é a maioria simples e seguramente já tem mais do que esses 42 votos. Deve afastar e entrar o novo presidente, que é o vice-presidente hoje, Michel Temer, com toda uma nova equipe, quer dizer, os ministros mudam, as diretorias dentro dos ministérios mudam, enfim, todas as áreas. E da mesma forma, também na Câmara dos Deputados, a surpresa na quinta pela manhã do afastamento, né, pelo ministro Euri Zavascki, do presidente da Câmara dos Deputados. Nunca aconteceu também isso, mas houve uma decisão do ministro Euri que na tarde foi confirmada por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então essa faxina que a gente vem fazendo, essa limpeza que a gente vem fazendo, que a gente vem falando já em outros programas, Marcelo, começou no início da semana no Senado, que deve ser também confirmado na semana que vem a cassação do Delcídio Amaral e já o primeiro afastamento do Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Então, as coisas começam a acontecer e na semana que vem também deve confirmar esse afastamento parcial da presidente Dilma Rousseff. Veja, na história do país houve um processo de cassação que era o presidente Collor, né, lá em 92, e agora, pela a segunda vez, nós temos a vice-presidente, né, na mira nesse processo de impeachment, e diferente do que tantos falam que é golpe, o fato normal, quer dizer, dentro da legalidade, né, das regras da Constituição brasileira e o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, é um processo limpo, legal,
começou na Câmara dos Deputados e agora, né, ele está sendo decidido no Senado Federal. Então, são notícias, Marcelo, que de uma certa forma passa a inspirar um pouco de confiança no povo, porque vê as coisas começando a acontecer, né? Então, as denúncias sobre corrupção, a partir do trabalho competente e eficiente do juiz Sérgio Moro, lá do Paraná, do Ministério Público Federal do Paraná, do próprio Polícia Federal do Paraná, começou lá esse processo do Lava Jato e hoje nós já estamos vendo alguns resultados a partir dessa semana, né, e que já aconteceram a questão do início da cassação de um senador, né, e também o início do processo de um deputado. Portanto, né, e a presidente pode ser afastada já na semana que vem. Então são os fatos que nós temos lá para que essas mudanças que o Brasil precisa, com uma nova direção, né, digamos, na fazenda, na área econômica, na área da agricultura, enfim, em todas as áreas, porque mudam os ministérios, deve mudar a própria direção, digamos assim, a forma de agir, né? Nós estamos enfrentando vários problemas, o pessoal da região norte do estado, que nos acompanha nesse momento, a questão indígena, já vou dizer que deve mudar, né, essa orientação, a questão quilombola, as próprias invasões de propriedade, quer dizer, uma série de situações, não tem que ter ideologia nesse processo, e é o que está tendo até esse momento no atual governo. Então, muitas dessas questões mudam a partir da semana que vem. Pois é, e nós podemos estar falando aqui agora com o ministro da Agricultura, que foi ventilado o seu nome aí, a Folha de São Paulo mesmo, o jornal, destacando lá, Luiz Carlos Reis pode ser o novo ministro da Agricultura. Ainda está em negociação ainda, né, deputado? Surgiu o nome lá, houve indicação, citaram o meu nome para o presidente Michel e a imprensa noticiou. Dentro do partido eu estou me articulando, porque quem vai indicar é o Partido Progressista. Tem um deputado, o Ministério da Saúde vai caber ao partido, e lá da região de Maringá, Marialva, o Ricardo Barros, deputado, né, que já participamos juntos no programa Voz do Campo. O Ricardo é um dos que está buscando o Ministério da Saúde. E depois, praticamente está definida essa situação, e tem também o Ministério da Agricultura, que também vai caber ao Partido Progressista, nessa ordem dos partidos que estão dando base de sustentação ao presidente Michel. Então essa questão está em discussão, a gente fica satisfeito porque o nome foi lembrado, né, e essa definição deve ocorrer, porque deve ter também um senador, né, para o ministério. E existe a possibilidade também do Blairo Maggi, que não é senador do partido, vir para o partido. O partido hoje tem 6 senadores, quem sabe ele seja o 7º senador. Então, essas questões estão indefinidas. A satisfação da gente, como militante do ramo há uma vida, eu me formei e comecei a trabalhar como agrônomo em São Borja em 1974. Veja, já tenho uma história de 42 anos lidando como agrônomo e também como produtor rural que eu sou, e hoje como deputado no meu 5º mandato, sempre focado nessas questões da agricultura. Então, para nós é importante a lembrança do nome, né? Eu não me ofereci, o nome que surgiu, então por isso para nós é importante. Agora essas questões estão se definindo e até segunda, terça-feira já temos a definição, Marcelo. Pois é. Deputado Luiz Carlos Reis, nós brasileiros estamos vivendo um momento muito profundo, de grande reflexão, né, que não podemos levar na brincadeira, na risada, como diz o gaúcho. É algo muito profundo que está acontecendo no país, grandes mudanças a nível de Brasil, de governo federal, de presidência da República, muitas mudanças, questão de esquerda, centro-esquerda, direita, enfim, a esquerda deixando o poder, aquela onda da América Latina que aconteceu na Argentina e outros países da América, agora no Brasil. Qual é a análise, deputado Reis, que o senhor faz dessa transição brasileira? O que eu vejo, as mudanças que devem ocorrer já pelas pessoas que estão sendo citadas, né? Não tem nenhum ministro confirmado e nem pode ter. Chegando aqui o nosso prefeito Hard Jäger, lá da Bossoroca. Senta aqui, Hard, por favor. As coisas devem mudar, Marcelo. Eu te falava na ideologia. Nós ainda fomos conversar com o presidente Michel, a Frente Parlamentar da Agricultura, na semana que passou, e nós conversávamos com ele. O Brasil não consegue conviver com essa situação, né? Veja os problemas que causam, e a região norte do estado sabe, a questão indígena, por exemplo. Nós temos, Bianchini, 33 processos, né, indígenas no Rio Grande do Sul. São em torno de 100 mil hectares, são 7 mil famílias,
de pequenos produtores, né, que estão agonizando hoje em cima dessa questão com uma espada na sua cabeça. Assim é o Mato Grosso do Sul, assim é Santa Catarina, assim é o Paraná, assim é o Brasil em cima dessa situação. Então, para nós é extremamente importante isso e nós temos que mudar essas coisas. Aí, muitas situações. Então, essa ideologia não pode acontecer. Eu acho que nós temos que ajudar os nossos irmãos índios, mas não da forma que ele vem sendo colocada. Veja o caso do Mato Preto, veja o caso do Mato Castelhano, veja o caso de Sanandu, sei lá. Mas a própria Raposa Serra do Sol, não é? Raposa Serra do Sol, todos eles que aconteceram. Então, por isso, é importante a mudança de direção, a mudança de rumo, a própria economia. Não dá para imaginar, de 2015 a 2016, a economia brasileira vai decrescer 8%, Marcelo, 8%. Hoje, uma queda de 8%. A queda, em quase 4% ano passado e outro tanto esse ano. Imagina, isso é desemprego, mais de 11 milhões de brasileiros desempregados. Imagina se não fosse o produtor rural. Eu vinha de Santiago agora para cá, eu vejo já gado em cima da pastagem, quer dizer, o pecuarista já plantou a pastagem, não quer saber de governo, né? Eu vejo o pessoal colhendo a soja, né? O trigo está diminuindo, Hard, nesse momento, mas o pessoal que pode planta o trigo, o Frone também, que já foi prefeito, quem é ligado à agricultura, a Tovese, por exemplo, está fazendo seguro, quer dizer, o produtor está se preparando, daqui a pouco vai querer plantar o soja de novo, né? Já vem o milho, bueno, a agricultura não para. O pessoal colhendo arroz, a despeito das chuvaradas que vieram, das enchentes, ele toca a vida. Então, isso, se não fosse o setor primário, Marcelo, imagina o pior. Já temos 11 milhões de desempregados. Então, essa direção, esse rumo tem que mudar. E é o que nós esperamos, né, uma nova direção para o país, a própria área econômica, né, o Henrique Meirelles, que foi anunciado. Tu pode ver, as bolsas começam a vir, o próprio rumo da economia parece que já é diferente. Hoje você vê os jornais falando sobre o Banco Central, a ação do Banco Central, sob o comando, isso é a direção de um país, né? A mesma coisa, o trator, o cara, lá o nosso tratorista, ele sabe a direção que ele vai, o cara pega um carro aqui, eu vou para Santiago, eu tenho que saber a direção que eu vou dar para chegar em Santiago. Então qualquer coisa é assim, e assim a direção do país está sendo dada uma nova direção, e eu tenho esperança que as coisas mudem. O senhor falou que o agricultor não pensa, não quer saber de governo, ele vai para a lavoura porque tem que plantar. Hoje nós vinha vindo agora na estrada, a gurizada falando em laminuta, né? Agora o senhor falou em arroz, eu lembrei do prato de laminuta que tem arroz. Imagina se os arrozeiros não colhem arroz, como que nós vamos na cidade, a gente que gosta de um arroz com ovo frito e uma batatinha e um carreteiro. E um carreteiro. Pois é, daí não tem arroz, daí não tem o charque. É profunda a coisa, né? Difícil, imagina a pecuária, né? Com toda a crise, Alegrete, já vou falar para os amigos do Alegrete que estão ligados lá, já segunda-feira começa um movimento em cima da situação, o pessoal está desesperado, me ligavam do Itaqui ainda ontem, as enchentes que afetaram, hoje as enchentes lá de dezembro, de janeiro, fevereiro, agora no final da colheita, excesso de chuva, lá na zona sul do estado, Marcelo, você atinge lá também, Jaguarão, Arroio Grande, 70% de quebra na soja, o pessoal migrou para a soja na metade sul e agora esse excesso de chuva justamente na colheita faz essa perda. E daqui a pouco o cara está pensando em plantar de novo, quer dizer, se ele tem crédito no banco, se ele tem crédito com as empresas, ele acaba jogando a semente na terra. Então essas coisas acontecem, nós estamos falando essa semana, começamos uma discussão, Tocantins, o chamado Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, com seca, vários municípios com estiagem, parte do Mato Grosso do Sul também com estiagem. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, esta região já da Zona Sul, lá com excesso de chuva, né, para a soja e também para o arroz. Então, são os problemas. E o produtor, quando pode, vai tocando a semente na terra e tocando a vida para frente. Olha a pergunta que vem do extremo norte do Brasil, da audiência da Voz do Campo, o jovem agrônomo Josenildo Teixeira de Natal, Rio Grande do Norte. Pergunta para o deputado Luiz Carlos Reis e Marcelo, como o deputado vê o anúncio do aumento dos juros dos financiamentos para o setor agrícola no Plano Safra 2016-2017, qual a perspectiva de impacto no setor, na leitura do deputado? E ele está dizendo aqui, boa articulação na empreitada rumo ao Ministério para o deputado, pois a disputa é boa, pois tem-se excelentes quadros na cotação. Com relação ao juro, meu colega engenheiro agrônomo que está falando lá do Rio Grande do Norte, eu quero colocar o seguinte, Marcelo, o anúncio que foi feito, assim,
aqui nós chamamos comumente manotaço de afogado. Aqui está o bombeiro Bianchini, imagina um bombeiro ter que acudir um afogado numa barragem ou num rio aí. O que nós estamos tendo nesse momento? Quer dizer, o anúncio desse Plano Safra foi comentado aqui, a revisão dos juros. Nós temos que ver essa questão. Eles fizeram um plano praticamente sem saber da direção do novo comando da economia do Brasil. Para vocês terem ideia, eu conversava com o Ricardo Barros, lá de Maringá, esta semana. O Ricardo foi relator do orçamento, certo? Agora de 2016. Aqui está o Froner, que já foi prefeito, aqui está o Hard, que é prefeito. Imagina os prefeitos hoje com o orçamento da União, hoje, entre receita e despesa, sem falar no juro. O juro eles não vão pagar, o juro vão rolar. Só entre receita e despesa já tem um déficit de mais de 100 bilhões de reais. Aí você aumenta aqui, não tem controle, Marcelo. Então, já está hoje, nós estamos no mês de maio, nesse instante, hoje é dia 7 de maio, a previsão já é de déficit de 100 bilhões de reais. Quer dizer, como é que eu vou começar agora? Então, nós temos que ter um controle e a agricultura é o setor que está dando certo. Então, essas questões, nós temos que rever a forma que aumentar o juro desses recursos controlados, né? Nós temos que acertar isso, porque se esse setor que está dando certo não pode ficar para trás. Então, seja a agricultura familiar que foi anunciada, seja a agricultura empresarial que foi anunciada, não é só o volume de recursos, nós temos que discutir as formas. Eu já comecei a analisar esse processo, já recebi já uma análise do Plano Safra 2016-17, comparando com 14-15 e também com 15-16. Tem que fazer uma análise, a gente está pedindo para a ProSoja, para a Brapa do algodão, para o pessoal da Federal do Arroz, para o pessoal da CNA, da OCB, como é que nós temos que rever essa questão. Não foi discutido com as entidades. Foi atropelado e lançado um plano assim feito ligeirinho, nós temos que apresentar para depois de amanhã, e assim foi lançado os 2 planos nessa semana que passou. Então nós vamos fazer, tanto que as próprias entidades nem compareceram. A CNA não foi lá. A OCB não esteve lá no anúncio do Plano Safra. Então, essas questões não foi discutida com o setor, e o setor é que tem que ser ouvido. Então, quem assumir o Ministério da Agricultura, a partir da semana que vem, já terá que se debruçar. E nós, na Comissão de Agricultura, já estamos revendo essas questões e vamos participar dessa discussão com as entidades de classe, tanto da pequena propriedade, né, no caso da FETAG, no caso da nossa CONTAG, como também da CNA e da nossa Confederação Nacional da Agricultura, a OCB, enfim. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Está chegando aqui o produtor rural Alcides Meneghini, que é o prefeito de Capão do Cipó atual, e tantos outros liderança. O deputado Reise, o senhor tem visto a Cátia Abreu em Brasília ou não? Não, a Cátia está no Ministério, né? Agora tem a semana que vem essa troca de Ministério. Ok, nós temos que esperar, né, que isso aconteça. Não vimos ainda a Cátia esses últimos dias, não tivemos, apesar de ter estado no Ministério ainda na quarta-feira e na quinta-feira com Henrique Dornelles, um recado aos arrozeiros. Nós estamos tratando ainda de um assunto que se arrasta, né, com relação à situação do arroz. Começamos a discussão também na Secretaria de Política Agrícola com relação à seca. Já falei no Matopiba, nos estados do centro-oeste do estado, alguma coisa do Rio Grande do Sul também, mas com a ministra não temos conversado ultimamente. Bom dia, Marcelo. Muito oportuna a participação do deputado Reise. Continuamos em alerta como cidadãos. Se for confirmado o impedimento da atual presidente, os políticos têm a oportunidade de mudar o rumo da política. Se esse novo grupo de governantes continuar com a ideia de aumento de impostos, como CPMF, taxações e outras, como do aumento do imposto na transferência de herança, não haverá acordo entre a sociedade e os governantes. Como o deputado vê essa questão? O Fernando Gonçalves. Fernando, já uma linha que já estou ouvindo do próprio presidente, não é do vice-presidente que deve assumir a presidência, ainda não é presidente. Ele já tem falado a situação do CPMF. Veja, nós temos recursos, já estão anunciando, por exemplo, a privatização dos aeroportos. Só ali entra 4 ou 5 bilhões de reais. Então, tem formas de fazer dinheiro, ok, sem mexer com aumento de impostos. Já falo também em fatias da Petrobras. Okay? Então, isso tem que fazer recurso. Quer dizer, tem outras situações que o Brasil não pode fazer e não tem condições. O CPMF já está ajustado, né? Não é uma questão que vai passar. Não passava e seguramente também não virá. Então, essa questão do aumento de impostos, eu acho que está fora, Fernando, né, nessa situação. Eu vi
já alguma coisa na imprensa, agora, taxação de grandes fortunas. O que nós temos que saber? O que é grande fortuna? Certo? Então isso nós vamos definir essa questão. Parece-me que está entrando um projeto do atual governo, já apresentando um projeto que será discutido na Câmara e no Senado Federal. Nem sei ainda de que forma vem. Bom, o deputado Luiz Carlos Reis está desde o início do programa conosco aqui. Chegou agora o prefeito Alcides Meneghini de Capão do Cipó, que é produtor rural, parceiro da Voz do Campo. Junto conosco fundamos a Voz do Campo. Eu fico alegre de ver também a presença do produtor rural e prefeito de Bossoroca, município vizinho aqui de Capão do Cipó, Ardi Egre, o seu filho Chico, que estão aqui conosco, vieram da Bossoroca, tem a propriedade aqui no Capão do Cipó também, são gente amiga. Tava lembrando, seu Adi, daquele programa embaixo da árvore, com aquele churrascão lá, né? Coisa linda. O ex-prefeito Froner da Capão do Cipó, produtor rural, Oswaldo Froner também conosco, prestigiando o programa. O Laerte, gerente da empresa 300 Unidade Capão do Cipó, que inclusive está investindo em Capão do Cipó, vai construir a nova unidade, já para a próxima safra vai estar construída. A 300 é a maior empresa do agronegócio privada do Rio Grande do Sul. A 300 Agroindustrial com sede em Santa Bárbara. A presença de tantos amigos aqui, da Regina Weidman, coordenadora da Expo Cipó. O Luiz também está conosco aqui. O famoso Luiz da Real, foi muitos anos chamado aqui no Capão do Cipó, Luiz da Real, na Granja Real. Grande Luiz, o vereador Ibanez que eu já falei, o Youssef, pessoal da Servitel, nosso parceiro aqui na região de Santiago, comercial também. E daqui a pouco vamos falar de geração de energia fotovoltaica, que é uma nova alternativa de geração de energia, de produção de energia. Mas é esse assunto que eu quero falar. O deputado Bianchini, eu quero dar bom dia também, mas eu ando assim muito triste, muito chateado com a minha região, as dificuldades das estradas da minha região. E não vejo uma atitude, não vejo um movimento, apesar de que o prefeito Meneghini, que o prefeito de Santiago, que o prefeito da região vão, de vez em quando, a Porto Alegre, quando vão a Porto Alegre, a trabalho, eles falam com o governo. Mas eu estou achando que tem que dar uma pressão maior, deputado Reis, porque do jeito que está, ninguém mais aguenta. Deixa eu lhe contar, eu vinha na estrada refletindo hoje de manhã cedo, e pensando no cidadão humilde que ao longo dos anos trabalha, adquire um carro. Ele compra um carro novo, o sonho da vida dele é ter o carrinho dele. Para ele botar nessa estrada, sair com a família dele, quando tem uma série de coisas que ele tem que andar na estrada, andar nessa buraqueira, ter que andar fazendo desvio pelo chão. As estradas do desvio estão perfeitas, estão melhor que o asfalto. Deputado Luiz Carlos Reis, não está na hora de nós dar uma apertada na nossa região? O senhor é da região, o senhor é do município de São Borja, que está ligado a essa região. Ninguém mais aguenta. O Otávio da Tovese, que está aqui, que veio de longe, Porto Alegre, e Juí, Capão do Cipó, não dá mais, deputado Reis. Bianchini, vamos fazer algo. A Voz do Campo está aí. Eu acho que não sei se trancar a estrada vale. Não, acho que não. Eu acho que tem que chegar lá no gabinete do governador e dizer: tchê, vamos resolver. Ontem eu falava com o secretário Pedro Westphalen. Um dos temas é esse tema aqui. Bianchini está mais próximo ali, está vendo, deve ter também essa mesma informação. Tem uma empresa, a empreiteira que está contratada para 377, essa empresa está na justiça, eles têm que devolver esse trecho para poder botar outra empresa. Esse é um dos problemas que tem. O contrato ainda está com uma empresa em cima desse processo. Aí, nessa situação, talvez o Ministério Público possa nos ajudar. Não tem jeito, né, de chegar e desfazer o contrato com a empresa. Eles estão tentando. Esse não é apenas esse contrato aqui. Está trancado na justiça. Sim. E a sociedade refém disso. Existe, eles estão querendo desfazer o contrato. Existe uma negociação com a empresa no sentido de eles largarem o contrato. Pode vir outra empresa para poder fazer isso aqui. Nesse momento vem o tapa-buraco. É um inferno, eu sei, cruzo por aqui. Já tive alguns dias atrás aqui no Capão do Cipó. Venho de novo hoje aqui. Eu venho aqui. Eu não venho de helicóptero, eu venho de carro. Eu não tenho outro jeito para chegar no Capão do Cipó. Vindo lá de Joia, vindo lá de Ijuí, ou vindo de Santiago para cá. De qualquer jeito, está aí a estrada. O prefeito Meneghini sabe a dificuldade, estamos cobrando isso aí do Dair. O prefeito Meneghini quis ajudar, o prefeito Júlio Ruivo quis ajudar, colocar máquinas da prefeitura para ajudar a tapar os buracos. Está ali, ó. Tem uma entrada aqui que ainda diz assim, vai pelo Carovi. Ali na frente, sai pelo Carovi, que a estrada é melhor do que chegar pelo asfalto. Está ali uma placa, vai pela estrada de chão, lá atrás, Expo Cipó. Eu ainda vi o desvio lá pelo Carovi. Então a cobrança tem se feito, mas existe também esse problema. Agora, veja outra situação, Marcelo.
quando não é defender o secretário, o governador Sartori e o secretário Pedro, quando assumiram, tinha 4.000 quilômetros de estrada no Rio Grande do Sul que não viu uma carga de massa. Buraco por todo o Rio Grande do Sul, inclusive a 377. Então, imagina, o cara não vai conseguir chegar em 6, 7, 8 meses e resolver um problema. A cobrança está sendo feita. O Bianchini cobra por um lado, eu cobro por outro lado, o Júlio por Santiago cobra, o Meneghini cobra, as câmaras de vereadores têm batido também, e existe esse problema legal, né, em cima de resolver e desatar esse nó. Essa é a burocracia que está entranhada nos governos, que tranca tudo. Infelizmente, isso é um dos problemas que tem que resolver, entendeu? Tem esse impasse e tem que acertar. Já vem uma turma de Joia para cá, né? Está vindo já uma recuperação da lugar. E tem que ter esse trecho aqui de Santiago para cá também. Tem a estrada que liga Santiago a Bossoroca, a São Luís Gonzaga, que também é um absurdo. Mesma coisa. Então, esses trechos estão fazendo o que dá. E deve ser a mesma situação. A cobrança é a mesma que se faz. O hard está aqui, cobra do mesmo jeito, de Santiago, da Bossoroca para São Luís ou de Bossoroca para cá. Deputado Bianchini, bom dia. Pode falar. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Tá ligado? Liga aí, Bianchini, acho que não ligou. Aí. Bom dia, Marcelo. Bom dia, prefeito Meneghini, prefeito Ádia de Bossoroca. Bom dia, nosso deputado federal Luiz Carlos Reis, ex-prefeito Froner, a presidente da Quinta Expo Cipó, Regina, a vereadora Regina, e o vice-presidente, vereador Ibanez, a todos que estão aqui presentes, Marcelo, aos ouvintes do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, né? Parabéns por esse grande programa. Sexta-feira passada eu vinha vindo, sábado de manhã, lá do município de São Miguel das Missões, em direção a Santiago, escutando a Voz do Campo, e o Marcelo, de forma incisiva, cobrando, e casualmente eu estava passando ali, prefeituado, entre São Luís e Bossoroca, e o Marcelo falando das estradas, e a gente fica até com vergonha, como deputado estadual, pela situação das estradas na nossa região. 4 estradas estaduais em precário estado. Eu quero assim manifestar minha alegria, Marcelo, aqui publicamente, de ver a possibilidade do deputado federal Luiz Carlos Reis ser o ministro da Agricultura do nosso Brasil. Um produtor rural, eu conheço ele há muitos anos. Como deputado federal, é o escudeiro do agronegócio lá em Brasília. O homem que conhece a fundo, não só o Rio Grande do Sul, como o Brasil. Então, eu manifesto aqui minha alegria e a minha expectativa, deputado Luiz Carlos Reis, na possibilidade do senhor vir a ser o ministro da Agricultura do nosso Brasil. Vamos torcer para isso que aconteça. Eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul vai ser um presente, e todos os produtores rurais aqui do Rio Grande do Sul, que conhecem de perto o trabalho do deputado Reis, vão aplaudir e vão vibrar, porque sabem que vão ter uma pessoa que saiu da terra, que saiu do campo, está nos representando lá, principalmente no agronegócio. A questão indígena, bem rapidamente, deputado Reis, lá na Assembleia tem um projeto de lei lá do deputado Elton Weber, e na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, no qual eu faço parte, eu fui um dos que tranquei o andamento desse projeto lá, não pelo mérito da questão, mas sim pela questão da constitucionalidade. Cabe privativamente à União legislar sobre a questão indígena. Então esperamos... E a ideia do projeto do deputado é o Estado legislar? Não pode, o vereador nem o deputado estadual pode legislar sobre a questão indígena, cabe privativamente à União. Por isso que lá nós contestamos esse projeto. É um problema seríssimo que os governos, tanto estadual principalmente, que até os anos 60 colocaram o produtor rural de uma forma legal na terra, e que causaram esse problema, tem que resolver, tem que ser assumido pelo governo federal. Aqui no Rio Grande do Sul é mais fácil de resolver. Em relação às estradas, Marcelo, então é uma vergonha. Nós temos aqui na região 4 estradas, a 377, a 168, a 241 e a 640, cada uma pior do que a outra. E o deputado Luiz Carlos Reis colocou com muita propriedade que o governo do estado, o atual, recebeu as estradas, quase 4.000 quilômetros, em estado precário. E recebeu o Estado também com a dificuldade financeira muito grande. Não estou aqui defendendo o governo do Estado, Marcelo. Até porque eu ia dizer o seguinte, mas agora vamos ser bem realista, né? Que não fique com esse discurso os 4 anos dizendo que... Né? Não, a estrada, eu fui vereador 10 anos e sempre falei que estrada é o mínimo do mínimo do mínimo para o produtor rural.
É o mínimo do mínimo. A própria sociedade urbana, né? O grande produtor precisa exclusivamente do Estado. O pequeno até precisa de mais intervenção, tipo um apoio com a patrulha agrícola. Então esse ponto é pacífico. E nós lá na Assembleia, conhecendo essa realidade, e a gente é daqui, eu tenho que brigar pelas coisas daqui, deputado Luiz Carlos Reis. A gente tem batido na porta toda semana da direção do DAIR, toda semana dos superintendentes da nossa região, porque são 3 superintendências, a de Santiago, a de Santa Rosa e a de Cruz Alta. Então são trechos das estradas que o ano passado andou muito pouco mesmo. Mas esse ano nós temos notícias boas. Por exemplo, Santa Tecla, a joia, está contratada a empresa Cotrel. Ela está aguardando só a massa, a mão de obra já está contratada. De Santa Tecla, Capão do Cipó, prefeito Meneghini, é a empresa Construmamp, contratada desde o final do ano passado e até agora não começou. O Dário já notificou 3 vezes essa empresa e a empresa não entra no trecho. É uma empresa que eu tenho minhas dúvidas em relação a ela. Do Capão do Cipó, Santiago, é aquela novela da Justiça, mas já está resolvida, deputado federal Luiz Carlos Reis. Eu tenho a informação de quarta-feira do engenheiro Adalmiro, que ele está respondendo pelo superintendente Paulo Rosa, que foi afastado do Dário, que era o superintendente da infraestrutura. Ele nos informou que está em fase final de análise do projeto, porque na verdade existia uma pendência judicial. A empresa Encopave do Paraná ganhou o pregão eletrônico em setembro de 2014, não pôde entrar porque existia uma pendência judicial. O ano passado, em agosto, essa pendência judicial foi resolvida, só que a empresa não quis entrar porque o preço estava defasado. Então agora está lá no DAIR há 3 semanas o projeto final, o orçamento final que o DAIR está analisando. Já houve um aceno positivo do Banco Mundial complementando a verba que falta. Então, até ele colocou aqui, o engenheiro Dalmiro, que nas próximas semanas está por ser dado a ordem de serviço, se não der nenhum problema nesse orçamento. Aí nós vamos respirar aliviado. Capão do Cipó merece essa estrada, prefeito. Pela produção, mais de 3 milhões de grãos de soja, ajudando o município e o estado e o Brasil em função dessa riqueza que é produzida. Em relação a 168, prefeito Adi, o Dário já está lá no Taquarimbó, passando pelo trevo de Itacurubi, chegando no Taquarimbó e está indo. O prazo é até 15 dias eles terminarem até a Bossoroca. De Bossoroca a São Luís é a mesma empresa Construmamp, que, segundo o diretor do DAIR, terça-feira começou o serviço. Segundo o secretário Pedro Westphalen, terça-feira começou o serviço. Mas eu fui na rodovia ontem, deputado Luiz Carlos Reis, eles começaram quinta. Felizmente começaram ali naquele posto no trevo da Bossoroca. E saíram ontem, 4h30 da tarde, já tinham levantado o acampamento. Me sinalizaram que eles estão em parceria com a mesma empresa que está de São Luís, a Roque Gonçalves, que está fazendo um excelente trabalho ali. Então vamos pressionar para que essa Construmamp assuma esse restauro, que não é tapa-buraco. De Bossoroca a São Luís é uma obra de restauro. Então é uma camada em cima da rodovia. Rapidamente, Marcelo, a 241 entre São Francisco de Assis e São Vicente do Sul já está com a empresa contratada, mão de obra, está só aguardando chegar o material para fazer o tapa-buraco. E da mesma forma a 640 de São Vicente do Sul, passando por Caciquis, chegando em Rosário do Sul. Então eu acredito, prefeito Meneghini, que a coisa está começando a melhorar. Está começando a melhorar. A expectativa grande é que em 2, 3 semanas saia a ordem de serviço em relação a 377. O prefeito não acredita mais. Ninguém não acredita mais. Mas eu acredito, Marcelo, porque eu estou lá em Porto Alegre de segunda a quinta-feira e toda a semana eu vou na diretoria do DAIRES incomodar, pressionar aquele pessoal lá. Não, a Voz do Campo... De 15 em 15 dias eu vou no secretário Pedro Westphalen, cada vez que eu enxergo ele no corredor, na Assembleia, eu cobro dele. Ele está lá na Assembleia toda semana em função dessa lei que está por ser aprovada, que é a lei das concessões. E eu tenho o Moura, que trabalha comigo, meu assessor, toda semana ele tem que me dar um relatório da situação das estradas da região, as 4 que eu citei, prefeito Meneghini, em contato com o superintendente, porque o secretário Pedro Westphalen tem um discurso, a diretoria do DAIR tem outro, mas a gente quer saber o discurso
Lá do superintendente de Cruz Alta, como é que está a situação? Lá o superintendente de Santa Rosa, como é que está a situação? Lá o superintendente de Santiago, como é que está a situação real da estrada? A gente tem uma noção real de como é que está a estrada. Está melhorando. Muito bom. E aqui na Voz do Campo nós reconhecemos realmente o trabalho do deputado Bianchini, que é um trabalhador, assim como o Reise. São dois políticos aí que têm trabalhado, aí, que têm procurado trabalhar realmente e ver as coisas acontecer. Porque tem muitos que só querem o cargo, né? Então, e aqui na Voz do Campo nós falamos, cobramos, exigimos, perguntamos, os produtores questionam, que faz parte, deputado Bianchini, nós temos que questionar. E os políticos não devem torcer o nariz porque vivem da produção, da sociedade que produz, do setor produtivo que gera imposto, que paga o salário do deputado, que paga os assessores do deputado, que o governo contrata a empresa para fazer asfalto com dinheiro que cada um de nós paga imposto. Eu já ando apavorado de imposto que eu estou pagando, com a Voz do Campo, estou apavorado, já vou botar a boca no trombone, porque o custo e o imposto já estou apavorado. Só para concluir, então, Marcelo, a rodada é grande, informações importantes, teu programa é riquíssimo em informação. Eu aprendi a semana passada a questão lá da Operação Tatu, interessantíssimo, que revolucionou praticamente o Rio Grande do Sul. Então, tu tem que jogar informação para o mundo. Para concluir, prefeito, eu estou lá, sinceramente, prefeito Reise, me sentindo maniado, dando soco em ponta de faca, mas é o meu compromisso, é a minha obrigação. Então, a gente tem esperança, prefeito, eu digo aqui o prefeito Adi, que está sofrendo, o prefeito Meneghini, que estão sofrendo bastante em plena safra com as estradas, mas eu tenho esperança, prefeito, que a coisa vai melhorar. Eu tenho certeza, prefeito Adi, que esse ano, até final do ano, nós vamos ter uma visão diferente das estradas estaduais da nossa região. É o que eu espero, é o compromisso que eu tenho e a esperança que eu tenho lá, trabalhando toda semana lá na capital do estado, junto à secretaria, junto ao governo do estado e junto à direção do DAIR. Obrigado, Marcelo. Ok. Bom dia, Marcelo. Parabéns pelo programa. Um abraço ao amigo Luiz Carlos. A RS 324 está sendo recuperada graças aos nossos protestos. O Jair Rodrigues, presidente do Sindicato Rural do Passo Fundo, a 324 Passo Fundo, Pontão, né? Estão recuperando. Aleluia. Bom dia, Marcelo. Estamos a caminho do Capão do Cipó para prestigiar o programa Voz do Campo, mas vou te contar, tá difícil de chegar aí. Quanto buraco, mas não flochemos, daqui a pouco estamos aí. Grande abraço, Wagner Comparse, a família Comparse aí, nossos parceiros na região de São Luís Gonzaga, Santo Antônio, toda a família Comparse. Estão no meio da buraqueira aí, mas estão vindo para cá pro Capão do Cipó, né? Alcides Meneghini, prefeito de Capão do Cipó, produtor rural e um dos fundadores da Voz do Campo. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, esse pessoal que compõe essa mesa redonda aqui no Voz do Campo, mais uma vez, no Capão do Cipó. Programa que nasceu aqui e que hoje, mais uma vez, para nossa satisfação, para nossa alegria, está aqui. Nós estamos meio ressacados, uma vez que ontem tivemos aqui até de madrugada eu estou vendo. A abertura oficial nem tanto, menos, deputado. Mas, de qualquer sorte, estamos aqui mais uma vez. Eu quero registrar e cumprimentar o deputado federal Luiz Carlos, parceiro aqui do município, prefeito Arde, companheiro de jornada, também produtor rural aqui do nosso município, deputado Bianchini, sempre conosco aqui, batalhando juntamente, ex-prefeito Oswaldo Froner, que também batalhador do nosso município, e temos aqui também muitos empresários, a diretoria da Expo Cipó está aqui conosco, presidente, a presidente e o vice-presidente. Vejo também aqui o pessoal da 300, nosso velho amigo Laerte, que já por muitos anos trabalhou aqui, juntamente com o Bruisma, e estão investindo, uma empresa que está entrando aqui no nosso município, mais uma parceira para vir trazer emprego, renda para o nosso município. É uma satisfação muito grande ver. E outras pessoas que estão aqui também prestigiando esse evento. É uma satisfação realmente tê-los aqui conosco. Chico, né? Chico sonha, olha, Chico, lá, moçada, estão falando teu nome lá para prefeito lá. Cuidado, Chico. Não é fácil. Mas assim, eu vejo que muita gente falando sobre a 377. É muito... falar das 377, falar em recuperação asfáltica aqui, o deputado Bianchini já disse bem, nós estamos até já saturados de falar nesse assunto, porque vem se arrastando há anos, já foi inaugurado 3 vezes a 377 e está no estado que está. Então,
quem está pagando realmente são os produtores rurais. Porque eu ainda conversava ontem, Marcelo, com empresários que investem aqui, o empresário Itanir Bilibil, empresário Luiz Felipe Minoso e outros empresários que estavam aqui. Quem na realidade está sendo penalizado são os produtores rurais. Penalizados por quê? E também os municípios, as nossas viaturas da saúde principalmente e outras viaturas do município, o prefeito Ades também sofre o mesmo problema, estão sendo demolidas, porque nós somos obrigados a transportar a população, pessoas doentes, nós temos que andar. De um jeito ou do outro, nós temos que enfrentar esse asfalto. Imagina o custo disso, né? Estão demolindo, estão acabando com as viaturas. E os produtores rurais que têm a sua produção aqui, os empresários simplesmente repassam para os produtores o custo do frete é maior. Ou seja, se você ia pagar, digamos, R$71 por um saco de soja, por causa da estrada ruim, você acaba pagando 70. Então, ou seja, o produtor está pagando pela ruindade das estradas que nós temos. Então, a gente espera que os governos parem com o discurso e comecem a agir, porque do jeito que está não dá mais para ficar. A gente já está saturado de falar nesse assunto, e eu até vou encerrar esse assunto já, porque já falamos até demais sobre isso. O Bianchini, o deputado, já trouxe a informação de que está em andamento o processo, evoluindo, né? A gente sabe que o deputado Bianchini é um lutador, um guerreiro, procura fazer de tudo por esse asfalto, tem sido um batalhador, mas na verdade na prática nós ainda não conseguimos ver praticamente nada, e não é por culpa do Bianchini, é por culpa do governo, que parece que estão custando muito a agir. Nós esperamos que o governo tome consciência da responsabilidade que os produtores estão fazendo a parte deles, e o governo não está fazendo a parte dele. Então essa é uma realidade que nós não podemos esconder. Mas eu quero falar um pouquinho, Marcelo, sobre a nossa quinta Expocipó. Está aqui a presidente aqui do meu lado, o vice-presidente também está aqui. É uma feira que nós fizemos com baixo custo, só com pessoas aqui do nosso município. Construímos toda a elaboração, toda a projeção, porque as dificuldades financeiras são muito grandes. Então eles praticamente fizeram, a administração apenas respaldou eles. Mas eu quero elogiar muito essa equipe que trabalhou de maneira decisiva, de maneira incansável, para realizar essa feira que vocês estão vendo aqui. Um município pequeno, um município que tem apenas 16 anos de existência, e hoje nós já estamos fazendo uma feira nos padrões das feiras modernas do Rio Grande do Sul. E nós tivemos que fazer essa feira até porque, mesmo com as dificuldades, prefeito Adi, nós não podíamos quebrar o ciclo de feiras do nosso município, então tivemos que fazer. E está sendo, para nossa surpresa, para nossa satisfação, uma feira boa, muito boa, com bastante aceitação, bastante público, bastante presença do empresariado. A gente agradece ao empresariado, tem empresários aqui também, por acreditarem e por virem aqui incentivar e participar e trazer a amostra dos seus potenciais e também conhecer o potencial do nosso município. Então, a gente agradece ao empresariado, agradece a todos aqueles que aqui vêm prestigiar, todos aqueles que vêm aqui muitas vezes confraternizar também, né? Temos aqui uma gastronomia muito boa, então a gente fica muito grato e convidamos a todos aqueles que estão ouvindo, que queiram vir, porque ainda há tempo, a feira vai até amanhã, que venham prestigiar, venham conhecer a nossa quinta Expocipó, que eu tenho certeza que vão ser muito bem recebidos. Pois é, inclusive daqui a pouco, a partir das 10 da manhã, após o programa, vai haver uma palestra aqui com o Thomas Milani, que é consultor da FC Stone, uma empresa americana de gerenciamento de risco no agronegócio, na área de mercado de grãos, o futuro do preço do soja, dólar, esses assuntos daqui a pouco às 10 da manhã, a palestra do Thomas Milani, da FC Stone, aqui na Expocipó, depois do programa, no palco onde está acontecendo os shows aqui da Expocipó. Bom, eu tenho que fazer um intervalo comercial, tá passando rápido o tempo, né? E tem bastante gente para ouvir ainda, falar e se manifestar nessa manhã. Nós queremos falar ainda em seguro agrícola com o Otávio, diretor da Tovese, corretora de seguros, a maior corretora de seguros no agronegócio brasileiro. Está aqui o Otávio, veio prestigiar, o diretor da empresa veio prestigiar, e meio indignado com os buracos na estrada, né? Isso não dá para aguentar, né, Marcelo? Não é fácil, né, Otávio? Mas o guerreiro tem que vir pra guerra, não adianta, né? Então nós vamos falar de seguro agrícola. Quero ouvir também o prefeito Adi Egger, produtor rural, um dos parceiros da Voz do Campo, a presidente da Expocipó, a Regina Weidman. Até posso ouvir a Regina, dar um bom dia, Regina. Depois nós podemos falar um pouquinho mais até das atrações que vai ter hoje, amanhã, aqui na Expocipó. Bom dia, Regina.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes desse grande programa Voz do Campo, né? Mais de 23 municípios, tu me falou, 23 rádios. Que passa isso, então eleva, né, o contato direto com nossos agricultores e as nossas autoridades e entre nós mesmos, né? Bom dia a todos aqui aos presentes. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. É muito importante a presença do agricultor, quem trabalha com o comércio, né, estar aqui presente, porque eu digo que é o nosso grito de guerra através desse programa, né, para defender a classe da agricultura, que hoje carrega esse país nas costas, né? Mês de abril encerrou o maior índice de desemprego dos últimos 25 anos, né? Absurdo, né? Um absurdo. E a agricultura de 7 a 10% subiu o índice de emprego. Então tu vê que, né, com todas as dificuldades, que não é só na parte financeira, a gente depende também do tempo de Deus, né? Porque o agricultor planta, cuida, e daí vem sol em excesso, vem chuva em excesso, então tudo depende. E depois ainda corremos o risco de depositar numa cooperativa, numa empresa, e acontecer alguma coisa como ela falir, quebrar alguma coisa e a gente perder as coisas que tem lá dentro. Então, o agricultor é difícil, é uma vida sofrida, né? Eu sei, porque o meu marido a família do meu marido são agricultores todos, mas como ele diz, né, é o que ele sabe fazer, né? E se o agricultor um dia parar de produzir, esse país não anda para frente, não tem o que comer, né? É verdade. Regina, falando um pouquinho, vocês tiveram um grande problema na Expo Cipó, que é a falta de espaço, né? Problema dos bons. Muita gente queria vir e não conseguiu, não tinha mais espaço, é isso? Verdade. Principalmente no pavilhão interno ali, e no pavilhão externo, na área externa também. Mas ali o foco do vestuário, do comércio mesmo, era procura muito grande, a praça de alimentação também. E na parte externa, assim, de implementos agrícolas, houve procura, houve desistência, assim, ó, e eles também estão sentindo a dificuldade financeira que o nosso país enfrenta hoje, né, devido a se fazer presente em feiras, tem um custo, né, o agricultor está meio retraído em adquirir um maquinário novo, porque é um alto custo e coisa e tal. Depende tudo, né, da planta, né, do valor da saca de soja. Essa palestra que tem daqui a pouquinho é muito importante. Nós fizemos um chamamento forte aos agricultores aqui do município, da nossa região, né, porque tu plantou, colheu, está depositado, agora ele vai falar sobre quanto vale. Qual é a melhor época para te vender, né? Esses dias nós vendemos um soja a 64, aí 2 dias depois estava 65, né? R$1. Né? Cada centavo que o agricultor deixa de ganhar é prejuízo no bolso, né? Porque esse ano, para plantar, olha, foi um custo altíssimo. Os agricultores estavam apavorados desde o valor do saco de adubo, dos fungicidas, tudo muito alto. O custo da lavoura está muito alto hoje em dia. E para te vender depois, né, além de tudo, o agricultor sofre aquela que para poder se aposentar, todo mundo consegue se aposentar. Já o agricultor que quer seguir certinho, tem um funcionário registrado com carteira de trabalho, não pode se aposentar, né? É difícil. Né? Depois tu vai vender o soja lá, se tu paga tudo aqueles de imposto no bloco lá, tem ainda mais uns descontos, né? Daí se tu consegue, se tu tem um funcionário, daí tu tem que entrar na justiça, conseguir uma liminar para poder descontar, né? Então é complicado. De todo complicado. E sobre a nossa feira, assim, graças a Deus, está superando as nossas expectativas. Né? No primeiro dia a gente teve o show com Chiquito e Bordoneio, estava maravilhoso aqui, pavilhão cheio. Ontem foi nossa abertura oficial, né, às 19 horas, e logo após um grande show com a banda Balança Brasil, que surpreendeu o povo aqui do Capão do Cipó, o pessoal gostou mesmo. Hoje, né, esse grande momento aqui da Voz do Campo, transmitido diretamente aqui do nosso Parque de Exposições da Quinta Expo Cipó, logo após essa palestra, assim, que é de grande importância para nós agricultores. E hoje à noite, né, grande show baile com a banda Solos, e logo após Tainã Machado de banda, tá aí o pai dele, né, maior propagandista, tá aí o pai dele, o executivo que cuida deles. E empresário da banda, né? Pai e empresário. Pai e empresário, né? Leva o filho ali controlado, tudo. Divide os lucros, né, Ivanessa? Tá, joia. Meio. Eles vão sortear brindes também para o Dia das Mães, forno elétrico, tablet. Então a gente convida todas as mães para se fazer presente. Amanhã, né, tem o Veloterra, Kart Cross e Velocross, uma especial homenagem ao Dia das Mães, né, organizada por todas as secretarias aqui do município do Capão do Cipó.
E pela parte da manhã, das 10 ao meio-dia, nós temos um momento gospel, né, um momento para Deus, que a gente dedicou convidamos todas as igrejas aqui do município de Capão do Cipó para se fazer presente aqui. Quem tiver um grupo de louvor para vir, quem não tiver, pode trazer uma mensagem. Né, eu quero me redimir de ontem, que eu acabei esquecendo assim, de agradecer a Ângela da Emater, né, a Copitec, o pessoal ali que ela organizou tudo, juntamente com a Secretaria de Agricultura, um apoio também. Ela organizou toda a agricultura familiar ali. Depois convido todos a se fazerem presente lá para conhecer nossos produtos coloniais aqui do município do Capão do Cipó: cuca, salame, rapadura, mel, doces em conserva, tudo. E tem de fora também, que estão participando ali. E aqui do município também tem nossos artesanatos das nossas cipoenses aqui. Ok, bom, tem que fazer o comercial e depois nós voltamos. Deixa eu dar uma mensagem aqui, o deputado Bianchini, escuta aqui, ó, o senhor e o deputado Reis, escute, por gentileza. Bom dia, pessoal da Voz do Campo, sou motorista de carga perigosa, conheço todas as estradas da região. Não adianta os deputados pegarem os microfones e falarem bonito. É hora de exigir dos governos essa estrada de Joia para Santiago. É uma pouca vergonha, isso sem falar nas outras. Chega de blá blá blá. Emirã Barcelos, Santo Antônio das Missões. É verdade, deputado? Concorda plenamente? Que bom, então apertem o Sartori lá, viu, em Porto Alegre, viu? Apertem ele. Apertem ele. Não quer dizer que seja governador que não tem que ser questionado. Esse negócio que é grande autoridade não existe. Não pode ser questionado e perguntado por que não faz as coisas. Né? Vamos fazer o intervalo comercial da Voz do Campo nessa manhã de sábado, hoje 7 de maio de 2016. Estamos voltando aonde começou a história da Voz do Campo. Aliás, deixa eu dar uma notícia, vereador Ibanez. Deputado Reis e Chico, a Voz do Campo das terras de Alcides Meneghini e Oswaldo Froner para as terras de Barack Obama. Agosto, a Voz do Campo com a empresa 300 Agroindustrial vai para os Estados Unidos transmitir a Voz do Campo neste mesmo horário, nesse mesmo dia, direto dos Estados Unidos, a Voz do Campo. Então, das terras do Meneghini e do Froner, nós vamos lá com o Obama. Tomara que o Obama venha participar da Voz do Campo como o Froner e o Meneghini. Vamos aguardar. Intervalo comercial, já voltamos. 300. Há 20 anos iniciamos uma caminhada onde semeamos o respeito, a confiança e o amor pela agricultura. Em cada pedaço desse chão está o suor de homens e mulheres que acreditam na produção de alimentos e, junto com a 300, produzem com mais qualidade e sustentabilidade. Uma relação que gera da credibilidade, confiança e mostra, acima de tudo, o amor pela agricultura. 300. Há 20 anos, semeando parceria com o homem do campo. Atenção, produtor! No programa de pontos Bayer, você compra Bayer, junta pontos e troca por centenas de benefícios. Cadastre-se agora em www.redeagroservices.com.br e se você já é cadastrado, continue comprando Bayer para juntar pontos e resgatar mais benefícios. Procure a sua cooperativa ou distribuidor autorizado Bayer e aproveite. Se é Bayer, é bom. As cultivares desenvolvidas pela Biotrigo Genética resultam de um avançado programa de melhoramento genético e de muito comprometimento, trabalho e qualificação de seus colaboradores. E é no campo que quem semeia cultivares T-Bio tem a certeza de estar produzindo com qualidade, tendo excelentes resultados. Por isso, Biotrigo Genética é mais qualidade, mais produtividade, mais segurança. Biotrigo, os melhores trigos do continente têm a nossa genética. Sementes Costa Beber. Para atingir os seus objetivos, a empresa trabalha focada em estratégias que garantam sempre os melhores resultados, mantendo um padrão de excelência com colaboradores treinados para oferecer aos seus clientes sementes com alto padrão de qualidade. A empresa possui uma unidade de beneficiamento de sementes completa, com equipamentos modernos que preservam a qualidade e minimizam os danos às sementes. Sementes Costa Beber.
Beber, tecnologia traduzida em produtividade. Atendimento pelos fones 55-9118-5932, 55-9968-6565 ou 55-9987-6760 ou ainda pelo e-mail vendas@sementescostabeber.com.br. Cotrijal, Cooperativa Agropecuária e Industrial. Cooperativismo inovador, seguro e personalizado. A parceria ideal em todos os momentos. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Pra escolher um Fiat Zero ou quem sabe funilaria, foi chegar lá na Felite, tinha tudo que eu queria. Pra qualquer lado que eu vá, é a maior felicidade. A Felite está por perto, em mais de 12 cidades. De norte a sul do estado, de carros a acessórios, Felite, revendedora Fiat, seu jeito de rodar mais feliz. Grupo Focking, sistemas de irrigação, ordenhadeiras e resfriadores, painéis elétricos, identificadores de animais, termometria e aeração e transformadores. Focking, gerando soluções, integrando tecnologias. Esta é nossa, é gaúcha. Frankenthal Nutrição Vegetal, agora distribuída pela Forzari Agronegócios em todo o Rio Grande do Sul. Apresenta soluções para otimizar a sua pulverização e preservar o meio ambiente. Produtos para corrigir pH da água, antiderivas de última geração com múltiplas funções, além de toda a linha de nutrição foliar para todas as culturas, inclusive extrato de algas marinhas. Frankenthal e Forzari Agronegócios, respeitando a natureza para garantir a sua lavoura. Na BR 386, quilômetro 72, Boa Vista das Missões, Rio Grande do Sul. Telefone 55-9609-8610. Semear e colher, conhecer a origem, controlar as gerações, um padrão de qualidade, garantia na plantação, semente certificada, é inovação. Semente certificada eu curto. É uma campanha da Fundação ProSementes. Curta a página no Facebook. Nidera, nosso negócio de originação e trendy está focado em grãos, oleaginosas e seus derivados. Os produtos são adquiridos de agricultores e outros comerciantes nacionais nas principais áreas produtoras das Américas e da Europa Oriental e Ocidental e na Austrália, e vendidos a clientes na Ásia, Oriente Médio, África do Norte e na Europa e América do Sul. Base de clientes da Nidera é composta de moleiros, trituradores de sementes oleaginosas, produtores de alimentos compostos, fabricantes de alimentos, bem como produtores de bioenergia e de energia e distribuidoras. Acesse nidera.com. 3 gerações trabalhando com tecnologia, inovação e excelência. Ao completar 30 anos na produção de sementes, a Sementes Falcão inaugura a nova unidade de beneficiamento de sementes e oferece aos produtores rurais a mais nova e moderna unidade de tratamento de sementes industrial. A nossa história é construída a cada amanhecer e a cada pôr do sol, com a parceria dos principais obtentores vegetais, nos dá certeza que estamos fazendo o nosso melhor, com a confiança no futuro, amor pela terra e produzindo a melhor semente dos melhores cultivares. Sementes Falcão, gerando qualidade sempre. Senar RS, programas de treinamento e cursos de capacitação profissional que aperfeiçoam e promovem a melhoria de renda. Palestras e cursos resultam em mais qualidade de vida. Procure o Sindicato Rural de sua região. Por meio da pesquisa e da tecnologia, procuramos fazer com que as relações entre o ser humano e o planeta sejam harmônicas e benéficas para todos. Os produtos da simbiose garantem uma alta qualidade e representam um novo momento da agricultura de ponta,
que busca trabalhar com a biosustentabilidade. Simbiose, tecnologia sustentável a favor da terra, do homem e da agricultura. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos das diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas, como também a polinização e a formação dos frutos. Contato com o consultor técnico e comercial Sr. José Sequete. Fone 55 99 64 51 93. Tovesi Corretora de Seguros. O seguro é a proteção do investimento do produtor, protege o custo da lavoura e em parte da receita esperada com a colheita da safra. Tovesi Corretora de Seguros, matriz em Porto Alegre, fone 51-3248-9347 e filiais em Carazinho e Cruz Alta. É confiável e é daqui, uma equipe com ousadia, Mitsubishi que é uma nação, Grupo Felite que é tradição. Essa é a Tradisul, essa é a tradição, Grupo Felite do nosso Rio Grande. Venha para o mundo 4x4 da Mitsubishi. Venha para a Tradisul. Tá bom, estamos de volta com a Voz do Campo, a maior rede de rádios do agro do Brasil, ao vivo na Expo Cipó, Capão do Cipó, região central do Rio Grande do Sul, transmitindo para mais de 24 emissoras de rádio no Rio Grande do Sul, 2 no Paraná e 2 em Roraima, e as rádio web que transmite na internet para nós também, a Voz do Campo. Olha as mensagens que estão chegando aqui, ó. Bom dia, Marcelo, escutando os deputados falarem das mudanças que estão ocorrendo no Brasil. Espero que isso realmente se concretize na realidade, que não fique só no papel, só na mídia, pois a agricultura hoje é quem move o Brasil e tem regiões em especial que 100% vive da agricultura, no caso de Capão do Cipó e região. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, aonde hoje eu moro e trabalho, também dependemos de 100% da agricultura. E nesse ano difícil, alguém que tem o poder nas mãos tem que fazer algo diferenciado para ajudar. Fica difícil de trabalhar sem um apoio. Um abraço em especial à minha família que mora aí no Capão do Cipó. O Pedro da Rosa e a Márcia da Rosa, daqui do Capão do Cipó. O familiar deles lá, o André Ricardo, parece que é, lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, ouvindo a Voz do Campo, acompanhando. Luiz Eduardo é uma das principais cidades do agronegócio brasileiro. Marcelo, agradece o deputado Luiz Carlos Reis e o vereador Isaías pelo calçamento que está se aprontando aqui na Serrinha do Rosário, em Rolador. Chega de poeira em nossas casas. Argeu, lá de Rolador, aqui da região das Missões, mandando mensagem também para nós. Eu quero mandar agora um abraço, deputado Reis. Sabe para quem? Agora eu vi tantas homenagens aí para as mães. Eu quero mandar um abraço para minha mãe, que vem de uma luta difícil, uma isquemia na semana retrasada, teve no hospital. E graças a Deus que está em casa se recuperando, melhorando. E quando ela foi para o hospital, ela ficou um sábado. E ela disse para os outros meus irmãos, tragam o rádio, porque eu quero escutar o Marcelo. Tragam o rádio. Então o rádio de pilha estava lá na cama, no hospital, junto com a dona Eva, com a minha mãe, que, com todo respeito da minha esposa, é a melhor comida que eu comi e não vai ter outra igual. Até o fim, ela não tem igual. A dona Eva como cozinheira, não tem. Me perdoem as mulheres que estão me ouvindo, mas a comida da minha mãe é espetacular. Tá bom, Otávio? Então um abraço, amanhã é Dia das Mães, em nome da mãe, a todas as mães que estão nos ouvindo, mulheres, mães agricultoras, mães produtoras, mães da cidade, mães do campo que nos ouve. Você, mãe, parabéns pelo seu dia. Bom, nós temos assuntos importantes para falar e temos que ser bem produtivos e objetivos. Eu tá aqui... O pessoal se assustou, achou que era o doleiro Alberto Youssef, aquele doleiro que fez toda a Lava Jato, a história da Lava Jato, que esse cara que está aqui do meu lado é Youssef o nome dele. E aí o pessoal, mas não é esse, aí o doleiro, e no meio do deputado Reis e do Bianchini, um doleiro, hein? Um doleiro no meio dos deputados aqui, e já o pessoal ficou de antena ligada. Youssef Moreira, diretor da Servitel, empresa aqui de Santiago, da região, consultoria em eletricidade, na área de energia, está com uma nova opção de alternativa agora de geração de energia, que é através dos painéis, das placas fotovoltaicas. Youssef, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia ao pessoal que está nos escutando, bom dia ao povo aqui que está conosco. Para nós é uma honra, é uma alegria estar aqui, Marcelo.
E não é os primeiros que me perguntam se não é o doleiro, né? Nós não somos doleiro, não. Né? Marcelo, para falar a respeito da... Tu não trabalha para Petrobras? Não, ainda não. Então tá bom. Ainda não. É que se gerar energia... Mas o IUCF trabalhando para Petrobras é um perigo já, viu? Mas assim, ó, a questão da energia fotovoltaica, energia solar através de placas fotovoltaicas, foi uma ideia que a Servitel teve algum tempo atrás, de trazer algo novo para nós, uma nova geração de energia, né? A Servitel hoje trabalha com tudo que é tipo de instalação elétrica, né? E quando a gente começou a ver essa questão da energia solar gerando através da fotovoltaica e vendo que aqui para o Brasil é algo novo, mas já nos Estados Unidos, na Europa, já desde 1970 já se produz energia através desse sistema, né? A NASA mesmo hoje, o satélite da NASA tem satélite já com placas de energia fotovoltaica, né? Para ter uma ideia, esses dias saiu uma reportagem, né, na Gazeta do Povo, dizendo que lá nos Estados Unidos a produção de energia está sendo mais viável do que plantar soja, do que plantar outras culturas, né? As empresas que estão gerando esse tipo de energia lá chegam a pagar $300 a $700 o acre, né, para arrendar, para produzir esse tipo de energia. Para nós hoje o acre seria 40% do hectare, né? Então tu vê, ó, se nós calcular seria em torno de 35 sacos de soja, tá? Para produzir energia fotovoltaica lá nos Estados Unidos. As pessoas investem nisso porque lá é incentivado a questão do juro, a questão do pagamento dessa energia para a pessoa que gera, a concessionária paga, né? A pessoa gerou, ali 30 dias o dinheiro está na conta, né? Mas nós aqui no Brasil ainda não temos isso. Mas nós temos uma maneira de se beneficiar dessa energia, né? Uma energia que está disponível, que é ilimitada, uma energia que é limpa, que contribui com o meio ambiente, que faz parte da sustentabilidade do nosso negócio. Hoje as empresas, o lavoureiro, não pode mais pensar só em produzir, tem que pensar em toda uma questão de sustentabilidade, ele tem que pensar no meio ambiente. E a energia solar é um recurso que está disponível. E nós não estamos aproveitando. E o CEF, o produtor rural, o Adieger, tem um silo, o armazém na granja, tipo isso aqui, um galpãozão lá, e ele quer botar uma placa para gerar energia, produzir energia fotovoltaica para reduzir o custo dele com a energia que ele está pagando. Sim. É possível? Sim, é possível. Hoje a gente tem um sistema que é assim, ó, a gente entra com um projeto junto à concessionária, a concessionária ela vai avaliar, ela vai aprovar esse projeto. À medida que aprova, é instalado um medidor que ele é bidirecional. Ele mede tanto a energia que é consumida, quanto a energia que é gerada. Por exemplo, durante o dia ou quando o produtor não está usando a energia, o sistema fotovoltaico dele está produzindo energia elétrica. Essa energia não está sendo utilizada. Essa energia está sendo lançada no sistema elétrico da concessionária, né? E isso, o que acontece? A concessionária vai registrar e vai gerar um crédito para esse cliente. Esse crédito pode ser abatido em qualquer conta de luz com o mesmo CPF ou CNPJ, tá? Num prazo de 3 anos. Então é possível hoje gerar crédito. A concessionária não está pagando dinheiro, mas ela gera crédito em quilowatt-hora. E as pessoas que estão nos ouvindo nas casas, na cidade, podem colocar também? Sim, podem colocar. Isso a análise, quem vai fazer somos nós, né? O cliente vai lá, eu tenho interesse. Nós vamos olhar se ele quer botar no telhado da casa, que é onde a gente vai colocar, no caso, na residência, né? Sim. Ver quantas placas pode ser colocadas no telhado, ver a estrutura do telhado, suporte, tudo a gente vai olhar. E nós vamos dizer para o cliente, em tanto tempo o teu investimento vai retornar para o teu bolso, né? Isso é um baita do negócio, uma baita ideia, o futuro está aí. Hoje fala-se muito em energia renovável. No Brasil ainda não tem muito isso. Até por uma questão assim, tu analisa quanto de imposto tu vai deixar de arrecadar. Então, não há interesse em deixar de arrecadar imposto, né? Então, na questão aí, deputado, essa alternativa que o empresário aqui levantou, daí não arrecada imposto para pagar a máquina pública? Mas é uma baita alternativa. Então, só colaborando, 2 situações. Eu já passei para o IUCF aqui o seguinte: em Santa Rosa, eu já tenho trabalhado há bastante tempo, já tem uma empresa fabricando torres
para produzir energia eólica acoplado também à energia solar. Então já passei metalúrgica Fratelli, ali no Parque da Fena Soja, há uns 4 anos, já está gerando energia. O Hard, por exemplo, lá na Alvorada, quer botar um transformador, precisa 150 HP para tocar o pivô dele e para tocar, digamos, o silo dele, ok? Então ele pode contratar uma torre, essa já está sendo fabricada aqui em Santa Rosa. Passei a direção aqui para o Youssef Moreira, que ele possa procurar o Moacir Fratelli, que já está produzindo. E também, isso já pode ser, ele está vendendo muito isso para condomínios no Nordeste, mas pode ser para uma granja, pode ser para um condomínio aqui na cidade, né, ele pode fazer isso. E um segundo assunto, nós estamos trabalhando para regularizar a situação, um parque eólico entre Santiago e São Francisco de Assis. A empresa já está estudando, né, ali já tem torres de medição e vai ser construído um parque eólico entre Santiago e São Francisco de Assis. Daqueles parques que já tem lá em Livramento, já tem lá no litoral, um parque está para ser instalado aqui, né, bem na nossa região, para produção de energia eólica. Mas o que o Moacir faz lá em Santa Rosa, eu posso botar na minha propriedade. 50 HP, 100 HP, 200 HP, o que eu precisar, existe a possibilidade. Ele faz a torre eólica, nós temos vento, pode tocar com vento e pode também ser solar. Hoje não tem sol, ok, mas ele armazenou ontem, antes de ontem, enfim, e ele pode armazenar essa energia. Então, além da fotovoltaica que ele está falando, existe também essa possibilidade do crescimento da energia eólica na propriedade. Não os parques eólicos estão fazendo, mas a gente fazer isso na propriedade, né, e para produtores, às vezes, que hoje está faltando energia. Certo? Os pivôs que nós precisamos, os silos que nós precisamos, a 3 Tentos quer se instalar aqui, tem dificuldade. Nós tínhamos, por exemplo, o problema aqui em Jari, né, onde a cooperativa Agropan queria fazer um silo ali, né, e não tinha energia. Foi um parto para arrumar energia. Então esse é um problema e aqui existe uma possibilidade de eu botar uma torre aqui e pode ser jogada assim no sistema, como ele estava colocando. Joga no sistema, né, mas eu tenho na minha propriedade. Né, então nós temos propriedade aqui, às vezes, outro dia aqui um produtor precisava 10 quilômetros de rede ligada à cooperativa de energia ali de Espumoso, né? Então, de Birubá. Então, era um problema, ele tinha que fazer Coprel. 10 quilômetros, Coprel. Teve que fazer 10 quilômetros de rede e chegava lá no fim, a energia não chegava com qualidade. Nestes casos, ele faz dentro da propriedade, próximo do pivô, próximo do silo, ele coloca onde ele tem a necessidade de energia. Beleza. Bom, Youssef, nós vamos fazer um programa sobre geração, novas alternativas de geração de energia. Vamos lhe convidar certamente, o pessoal da FOC, o ZIG, está trabalhando com essa questão também. Os contatos do pessoal da região que queiram falar com você, hein? Com a Servitel. A Servitel, ela está em Santiago, né, na rua Tito Becon, 2263. O telefone lá é 55-3251-1317 e também 55-3251-1655. O e-mail é serviteleletricidade@gmail.com. Estamos ali disponível para qualquer tipo de instalação elétrica, né? Não só essa questão da energia fotovoltaica, mas todo e qualquer tipo, né? Beleza. Youssef, que não é o doleiro da Lava Jato, mas é o Youssef, trabalhador, empresário de Santiago, aqui na Voz do Campo. Laerte, gerente da unidade 3 Tentos Agroindustrial, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes do programa Voz do Campo, satisfação cumprimentar a todos que aqui se encontram, né? Como o Marcelo falou, a 3 Tentos já tem uma história de mais de 21 anos já de história e tem mais de 20 unidades por todo o estado, a matriz dela Santa Bárbara, e nós estamos já na região e vamos começar a obra junto à RS 377. Próximos dias aí vamos começar a terraplanagem e começar a movimentar para que, com certeza, em 2017 nós estaremos aqui recebendo grãos aí e já temos o Alex Bruyman, que é nosso consultor, que trabalha na região aí, faz 2 anos, está conosco aí. A gente conhece bastante pessoas aqui no Capão do Cipó, um município aí com grande prosperidade aí. Foi a ideia nossa nos instalar aqui, junto com a direção tomar a decisão, nós construir a unidade aqui em Capão do Cipó. Vai ser aonde a unidade aqui em Capão do Cipó? Na RS 377, próximo ao trevo, né? De entrada do município. De entrada do município, né? Vindo sentido Joia-Santiago, 500 metros após o trevo à direita. Então, quem tiver vai começar, já temos o terreno adquirido ali. A 3 Tentos tem o programa Manejo Produzir Mais, né? Um baita de uma ideia da 3 Tentos, né?
Isso, dentro dos projetos, esse aí é um programa que a 300 conduz o manejo da lavoura, um manejo comparativo com o que o produtor faz, e no final é avaliado o resultado que tem trabalhado. Então é feito isso durante o ano inteiro. Dentro desse projeto Desafio Produzir Mais, também tem outros projetos que a empresa trabalha. Nós temos o Crop Show, que acontece lá em Santa Bárbara, no CETEC, sempre no mês de março. Enfim, tem o planejamento, é feito muito trabalho, a pesquisa, a 300 trabalha muito forte na parte de sementes também, defensivos, fertilizantes, enfim, tem toda essa linha. E sempre buscando o melhor resultado para o produtor, né, para o cliente que trabalha com a empresa, né, buscando ter o melhor resultado, porque é um ganha-ganha, né, os dois têm que ganhar no negócio. Né. E um chamamento aos produtores da região que o Agritor da 300 para os Estados Unidos está aberto ainda com produtores que têm interesse em participar, né? Isso, já teve várias edições onde a 300 organiza essa excursão aos Estados Unidos, onde o Marcelo já anunciou que vai estar presente, vai junto, né? E eu tive a oportunidade de ir ano passado para lá. Quem tiver a oportunidade de se inscrever, procurar qualquer unidade da 300 em toda a região nossa aí, está aberta a inscrição sim, que acontece sempre no período de agosto, início de setembro aí. Então quem tiver interesse pode nos procurar ou procurar qualquer unidade da 300 aí para fazer a sua inscrição. Beleza. Laerte, um grande abraço, sucesso, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado, Marcelo, obrigado a todos. São os parceiros comerciais da Voz do Campo aqui na região. Itanir Bilibio, Agrobio. A gurizada tava faceira ontem, eu cheguei lá na stand, bem, receberam bastante grão. Olha, Marcelo, foi um sucesso. Que bom, né, Itanir? Bom dia. Bom dia. Pode falar. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão aqui presentes, nossas autoridades, o deputado Luiz Carlos, o deputado Bianchini, o prefeito Arde e as demais pessoas que se encontram aqui. Também quero cumprimentar a todos os expositores dessa feira e que sejam todos bem-vindos e que tenham bastante proveito. Realmente, Marcelo, a gente está participando da feira, né? Enfim, a gente é aqui da região de Capão do Cipó, né? Somos filhos dessa terra. E a gente sempre vem no intuito de participar e de contribuir para o desenvolvimento da região, né? Então é isso aí que a gente está pretendendo fazer. Há quantos anos a Agrobio está no Capão do Cipó? A Agrobio está há 12 anos já no Capão do Cipó, né? Quantas unidades tem hoje? Hoje a gente está com 3 unidades, né? A gente tem 2 unidades no Capão do Cipó, uma em Caruvi. A gente é uma empresa que está instalada mais no interior, uma então é no Caruvi, outra em Tunas, e agora a gente está com uma unidade que é no município de Santiago, que é Tupantuba. Né? Sim, e produzindo também, além de receber grãos, produz, né? Na verdade, nossa atividade principal sempre foi ser produtor rural, né? Nós iniciamos essa atividade, começamos com o intuito de fazer um armazém para armazenar produto próprio da nossa propriedade, e daí surgiu a oportunidade de abrir uma empresa e começar a receber produto. E as coisas foram fluindo, né, com muito trabalho e seriedade, e sempre, né, fazendo um trabalho bem transparente, e a empresa foi crescendo, e aí as coisas vão fluindo, né. Ok. Um abraço, Itanir. Parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns também você, Marcelo. Obrigado pela parceria, viu? Obrigado, Marcelo. Parabéns a você, parabéns ao seu programa, parabéns Capão do Cipó. Né? Eu acho que todos estão de parabéns, porque no momento de crise que nem a gente está atravessando, enfim, em todos os setores, né, político, econômico, né, eu acho que Capão do Cipó tá meio que dá para se falar na contramão, e eu acho que tem que ser por aí mesmo, porque é nas dificuldades, né, na crise que a gente tem que tentar achar alguma saída e as oportunidades aparecem. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Itanir Bilibio, um abraço ao Guilherme, ao Fernando, o pessoal que está ouvindo lá na Agrobio. Otávio Tovesi, Corretora de Seguros, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia à mesa que está aqui. Saudar o nosso deputado Heinz, que é um grande batalhador pelo agronegócio e pelo seguro. E um cumprimento todo especial a todos os produtores do nosso país, da região sul do país, nossos parceiros e que lutam por esse país. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Galvão, diretor da Rádio Gazeta do Jacuí, lá do Polo Petroquímico, já perto de Porto Alegre, a Voz do Campo, na Rádio Gazeta do Jacuí, lá que tá ligado, lá e mandando mensagem aqui, tá tudo bem aqui, diz ele. Um abraço ao Galvão, que andou por Portugal essa semana aí. Otávio, quanto de seguro movimentou a agricultura nesse último ano? Bem, o seguro é uma das coisas que está muito forte no crescimento dele. Mas vamos começar por um outro ponto, Marcelo. O agronegócio representa 24% do PIB do Brasil.
e está praticamente ao relento. Então o novo ministro, espero que seja o nosso deputado, mas o novo ministro precisa trabalhar forte no agronegócio, porque esse é o caminho do crescimento do país. Esse é o começo da engrenagem. A energia vem, mas vem em cima do agronegócio. O transporte vem em cima do agronegócio. A Tovese, ela tem em torno de 20% do seguro de algumas culturas, 15% de outras, 10% de outras, mas o importante é que a Tovese começou esse processo há 10 anos atrás. Até 10 anos nós tínhamos Proagro. O Proagro, todo mundo tem uma história não tão a favor do produtor. Nós começamos e criamos um produto extremamente simples. Fomos ao mercado internacional, buscamos alternativas simples, Marcelo, para atender o produtor, focado na propriedade. Logicamente que o produtor pode fazer seguro privado para colocar no seu financiamento de bancos. Ele não é obrigado a fazer em bancos, isso é operação casada. Ele pode escolher o que é melhor para ele e aí fazer o seguro. Nós estamos trabalhando muito forte para esta próxima safra, nas culturas de inverno, nas culturas de verão nós já começamos a lançar os produtos. A cultura de inverno, nós temos 2 grandes produtos, que é o granizo e geada, que é 90% óptimo. Nós chegamos, Marcelo, a R$ 1.800 garantindo por hectare, a um custo de R$100 e poucos. Quer dizer, é um grande benefício do grande risco que ele tem. Garante 1.800 o custo da hectare? R$ 1.800 nós garantimos para granizo e geada. E quanto que é o custo de um hectare? Quanto que custa para fazer um hectare de trigo? Custa R$ 132 para fazer o seguro. Mas quanto custa o hectare para produzir? Para produzir em torno de R$ 1.500, em torno disso aí é o valor do custo de uma lavoura. Quer dizer, ele faz o seguro de 1.800, paga todo o custo. O que é importante para o produtor? E esse é o recado básico que a Tovese sempre transmite. O produtor precisa evitar contrair uma dívida nova. Essa dívida nova tem que ser paga a juros muito altos. Se ele tiver que fazer um alongamento de uma dívida por não ter feito o seguro, ele com 2, 3 meses do juro, ele faz o seguro dele e não precisa pagar a dívida no final. Então esse é o grande diferencial do seguro. Nós, nos Estados Unidos, temos, por exemplo, 92% da área com seguro privado. No Brasil nós estamos com 14%. Nós precisamos chegar não nos 92, mas precisamos crescer para 20, 30, 40, 50. Para que isso? Para que o produto seja cada vez melhor para o produtor a menor custo. Otávio, deixa tu estar no meio de produtores, de políticos, nós são produtores. O próprio Reis é produtor, o Ad, todos os prefeitos que estão aqui são produtores. O Froner está ao teu lado, dá bom dia para o Oswaldo Froner. Como produtor, eu quero uma pergunta de produtor para o homem do seguro. Qual é o grande problema que o produtor, Froner... pode pegar o microfone, por gentileza. Bom dia, ex-prefeito de Capão do Cipó, produtor rural. Qual é o grande problema que o produtor enfrenta na questão do seguro? Onde que tem que melhorar essa questão do seguro? Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Voz do Campo. Prazer imenso fazer parte novamente, né, de participar junto a essa reunião tão importante, onde traz muito conhecimento, né, riquíssimo ao nosso agronegócio, principalmente nossos produtores rurais. Então, eu até questionava com ele. Que a gente tem N seguradoras por aí, e onde que a gente também é pego de surpresa. Sabemos nós, ele colocou uma coisa muito interessante, que nós não podemos, nós temos que finalizar a colheita e não pode ficar sequelas de despesa para o outro ano, porque cada colheita, cada momento, cada produção, cada safra tem que se concluir. E eu falava para ele até a recém que, e eu te garanto que tem muitos produtores com o mesmo problema que eu tive ano passado, onde eu tinha 550 hectares de trigo segurado, com outra seguradora, que não vou dar o nome, e aí o que eu vejo, a pergunta que você me colocou, Marcelo, é o seguinte: eles têm que ter agrônomos técnicos capacitados que conheçam o trigo, que conheçam a soja, e não que tenha empresa que venha aqui no município, né, seguradora, trazendo agrônomo que conhece só a maçã, que conhece outros produtos, que não chegam aqui não sabe nem como calcular uma despesa, uma perca. Tem que diferenciar por região. Exatamente. Né? Então, ele me passava que eles têm esse produto, né? Tem técnicos preparados que têm conhecimento sobre isso,
E a empresa que eu e outros produtores aqui de Capão do Cipó, né, tiveram o ano passado com aquela Vendaval, né, eu tive uma área onde eu tive 94% de perca, com um seguro de 550 hectares. Tu sabe quantos me acreditaram? Vou dizer, pode ter alguém, porque esse programa teu é espalhado para todo o mundo, né, como se diz. Eles me acreditaram R$14.400 na minha conta. Então, olha quanto... Mas não era a Tovese, né? Não era a Tovese, isso, né? Por isso que eu estava dizendo, e a pergunta tua foi muito oportuna, né? O que ele precisa, o que a Tovese precisa trazer para Capão do Cipó, vamos dizer, para os produtores rurais, não de Capão do Cipó, do Brasil, técnicos que conhecem a cultura, onde que cada área, cada região, o seu conhecimento. Entendeu? Sabe então, o que produz aqui na região. Produz, isso. Porque nós, agricultores, acompanhamos o teu programa, a gente sabe que é muito rico em informação, de conhecimento, e isso que talvez nós estamos falando agora, vai levar para muitos outros produtores esse problema que deu para mim e deu para outros produtores também. Tá bom, Otávio. Eu acho que a resposta aí é muito importante, a pergunta é muito importante. A primeira coisa, o produtor precisa saber exatamente o que ele está contratando. Tem que estar claro para ele. Se ele contratou, por exemplo, vento, ele tem que ter indenização de vento. Se ele contratou granizo, se ele contratou chuva, tem que estar claro isso. A gente tem que explicar isso, o produtor tem que estar consciente. Olha, eu me protegi disso aqui. Então, se protegeu contra granizo, contra vento, eu vou ter que receber isso aqui. Então, o sinistro, na nossa linha de pensamento da Tovese, não é para discutir, é para pagar. Esse é o princípio do sinistro. Se você fizer o trabalho bem feito no início, não fica essa dúvida, vou ou não vou receber. Uma das coisas muito importantes nesse aspecto aqui é a nossa estrutura de atendimento a campo. Nós temos a nível do Rio Grande do Sul 240 peritos agrônomos treinados. Eu vou lhe dar um exemplo. Em 2012, no dia 25 de setembro, deu uma geada enorme no estado. Nós tivemos 2.000 lavouras com geada. A geada só vê o efeito 10, 12 dias depois. Então nós já estamos no dia 2, 3 de outubro e o trigo se colhe em outubro. Nós tínhamos em torno de 15 dias para fazer 2.000 lavouras vistorias. Foram feitas. Não demos nenhum estresse. O que se fez? Logística adequada ao campo. Falar com os produtores, ver o que o produtor, quem vai colher primeiro, quem vai colher depois. Quem vai colher primeiro, vai lá. Mas eu preciso colocar, além disso, Marcelo, uma outra informação importante. A cultura do seguro. Eu tenho aqui na minha mão uma cópia de uma revista feita por uma empresa lá de Panambi, de uma cooperativa grande, com 5.100 produtores. Eles fizeram o levantamento do soja, por exemplo, desde 82 até agora. Em 82, a média de produção daquela região era de 25 sacos. Hoje a média está, o último ano deu 63 sacos por hectare. Só que, no ano de 90 e 91, a média da região, são mais de 20 municípios lá da região, a média da região deu 12 sacos. Em 2005, a média da região deu 9 sacos. Em 2012, a média da região deu 20 sacos. Eu falava com o Paulinho aqui de São Luís Gonzaga, o município em 2012 teve 5 sacos a média. Então o que nós precisamos fazer, amigo produtor? Fazer a nossa base, fazer a nossa poupança, fazer a nossa estrutura. Nada vai cair do céu. Nós temos um laninha pela frente agora. Tudo indica que vai ter problemas com laninha. Vai ser um dos mais severos dos últimos 16 anos. Esta é a informação da imprensa. Mas não adianta eu fazer seguro só no ano de laninha. Eu tenho que fazer para no ano da laninha eu ter o maior nível de cobertura possível para não me endividar de novo. Esse que é o trabalho do seguro. Essa cultura que tem, por isso que a gente participa da Voz do Campo já há 2 anos, Marcelo, um programa com a repercussão a nível de país espetacular, para a gente chegar no produtor e dizer, produtor, se proteja. Você está numa indústria de céu aberto, qualquer coisa pode acontecer. Então é isso a nossa linha de pensamento. Agradecer mais uma vez ao deputado Hans pelo envolvimento. A subvenção, a gente sabe que a subvenção vai ser curta em 2016, se não tiver um novo direcionamento do novo governo. Mas a verdade é a seguinte, quem é o beneficiário da subvenção? Quem fizer primeiro o seguro.
Por isso a Cotovés está com o inverno, com o verão já na rua fazendo, para o produtor entrar nesse benefício. A subvenção é nada mais do que uma parte do custo produtor pago pelo Ministério da Agricultura. Bom, deixa eu ouvir o bom dia, deputado, do prefeito Adi Eger, produtor rural também, que está desde o início conosco aqui. Está chegando também nosso grande amigo Carlinhos Malheiros, que também foi um dos fundadores da Voz do Campo e que hoje está ligado, acompanhando todo sábado, e a Voz do Campo voando pelo Brasil, Carlinhos. Esse dia eu estava vendo uma foto da marcação lá, aquela, né? Eu lá no meio da mangueira com o microfone. Adi Eger, produtor rural, tem uma pergunta para o Luiz Carlos Reis, que o meu amigo Miguel Almeida, da Livraria I9 de Santiago, que é um cara conhecedor do Brasil, da realidade do Brasil, me cochichou aí. Eu vou perguntar depois e vou contar uma coisa que é gravíssima para você saber, que se nós não ficar atento na política, a política nos engole. Depois eu vou perguntar para o deputado esclarecer essa questão. Adi Eger, bom dia. Primeiramente, minha saudação, meu bom dia. Marcelo, é uma satisfação imensa sempre poder vir aqui neste programa, porque nós iniciamos esse programa aqui no Capão Cipó. Mas inicio saudando o prefeito anfitrião, seu Alcides Meneghini. Em nome dele, eu saúdo os demais cipuenses e quero saudar também a presidente dessa feira, a Regina Ibanez, e ao deputado Luiz Carlos, o bombeiro, deputado bombeiro, como ele é denominado, né? E dizer, Marcelo, da satisfação e da relevância desse teu programa. Porque às vezes a gente tem que pensar um pouco para trás e dizer o quanto essa Voz do Campo contribuiu para nós implantarmos a transgenia no Brasil, né, que tinha uma resistência, e foi a Voz do Campo, foi uma das alavancas que nós conseguimos, essa grande vitória de nós conseguirmos plantar soja transgênica. Mas focando, porque eu vejo que o espaço está resumido, se por acaso o nosso deputado, o nosso salvador deputado Luiz Carlos Reis, for ministro da Agricultura, primeira coisa, deputado, qual é a medida que o senhor tem que tomar? Novamente ver uma sindicância em cima dos nossos produtos, como esses fungicidas, e como nós batemos muito, mas parece que não fomos derrotados no Royas, né? Porque isso aí encarece de uma maneira da lavoura. Este ano colhemos muito soja, mas na hora que vamos pagar as nossas contas, vamos ver que o custo da nossa lavoura está a 25, 28 sacas por hectare. Então isso muita gente às vezes não lembra, né? Então quando, te lembras quando o glifosato há 6, 8 anos atrás estava a R$17, abriram uma CPI, veio para R$5. Então hoje nós estamos no mesmo caminho, meu deputado, né? Estão novamente, não vamos usar um linguajar ofensivo aí, mas eles estão saqueando a lavoura, né? Então nós, produtores, roubando, sim. Nós, produtores, não aguentamos mais esse custo elevadíssimo que está se mantendo em cima da nossa lavoura. Porque se continuar assim, dentro de breve, muita gente, quem tiver solidez, vai arrendar as lavouras e não vai tocar para frente. Porque para nós repormos o maquinário, uma máquina hoje, um Excel, 1 milhão e tanto, né? Um pulverizador é 600 e tantos mil. Então vai ver o custo da nossa lavoura é muito alto. Mas esse programa, Marcelo, tem lutado muito em prol disso aí e certamente vai continuar alavancando. Então quero desejar um sucesso nessa feira e dar um beijo no coração de todas as mães do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Parabéns a vocês. Ok, Adi Eger, produtor rural e prefeito. Esse dia me ligou o Chico, filho dele. Marcelo, o pai vai fazer 50 anos de casamento. Vamos fazer a Voz do Campo no casamento, na festa do casamento. Estamos acertando os detalhes, né? Vamos lá ver a vaca. Eu quero comer uma carne, como eu comi lá na Alvorada outro dia. Uma vez tinha uma carne lá, né? Cedo lá nós estávamos comendo carne assada. Fez um churrascão na hora sombra, da Voz do Campo, né? Tanta gente chegando por aí, Alfredo Bender, a família toda na Romilda, toda a família, o Renato Bender, enfim. Daqui a pouco a palestra com Thomas Milani, da FC Stone, falando do futuro das commodities. Só antes, deputado Reis, só deixa eu ouvir o seu amigo Carlinhos Malheiros. Hoje eu vou tirar uma foto com o Froner, o Meneghini, o Malheiros e o Adi. Os 4, viu? Porque são essa gente que me ajudou a começar o programa. Eles iam de programa em programa comigo, né? E não flocharam. Por isso que a Voz do Campo, essa semente que foi lançada, deu resultado, deu fruto. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes.
dos componentes da mesa aqui presentes. Eu fiquei muito satisfeito hoje com a notícia que tu deu. Eu estava escutando e digo, olha, até que enfim surgiu uma luz no fim do túnel. Aquilo que nós falava lá atrás, né? Exatamente, que é... Eu toda a vida, desde que o deputado Luiz Carlos Reis, aqui eu vou dar um depoimento aqui de... quando o senhor se lançou candidato a primeira vez, deputado federal, um amigo meu me disse, tem um deputado assim que é um sujeito, gente boa. E eu fui até e comecei votando no senhor, sempre votei, sou um fiel mesmo, confiei na vossa pessoa, um cabo eleitoral mesmo de confiança. E hoje o Marcelo falando, eu digo, olha, até que enfim, acho que nós vamos ter alguém, porque, sinceramente, deputado, a nossa senadora Cátia Abreu foi uma decepção para nós, todos os produtores. Isso aí eu digo, e eu acho que todos os produtores, eu acho que tem a mesma consciência disso aí. E eu acho que o deputado Reis é uma pessoa que, pelo menos, é conhecedor do setor primário, né, que nós temos, porque não adianta, tem que botar pessoas que... O senhor é um engenheiro agrônomo, que é plantador, que nem nós, né, senhor Frone? Então não adianta, tem que ser pessoas que sejam do ramo nosso. Então eu acho que, olha, fiquei muito satisfeito. E vamos lutar para que se realize isso aí, deputado. O senhor tem que ser o ministro da Agricultura. Tem que ser, não tem outra alternativa para poder desenvolver esse nosso país que está meio parado, né? E a solução está na agricultura. E eu acho que está nas suas mãos, deputado. Está nas suas mãos. Nós contamos com o senhor, olha, precisamos do senhor nessa empreitada aí. Tá bom, Carlinhos. Grande abraço, um abraço para dona Eliane e toda a família aí, Almeida Malheiros. Deputado Luiz Carlos Reis, que lei é a tal de lei de leniência? O Miguel, meu amigo, me falou bastante. Olha, Marcelo, tem que abrir o olho, porque perdoa todos os que roubaram o dinheiro público, ficam tudo perdoado e tudo beleza, segue a vida, as empreiteiras, segue o bar. Que lei é essa que vai para votação no Congresso, é isso? Expliquem. Um absurdo, Marcelo. Nós estamos aqui, um pequeno empresário que fez um trabalho aqui, uma pequena empresa aqui do Capão do Cipó, ou da Bossoroca, ou de Santiago, presta serviço para a prefeitura. Né? Ali de Santiago, ou aqui do Capão, ou lá da Bossoroca, ele faz uma obrinha de 100 mil reais. Se ele tiver atrasado o INSS dos seus empregados, qualquer imposto que ele atrasou, ele não pode participar de uma licitação. Veja, pequena empresa que presta serviço em qualquer município que eu citei aqui, ou no Brasil inteiro. Agora, a Odebrecht, a Camargo Correia, essas grandes empresas que roubaram bilhões, não é milhões, não é bilhões, faz um acordo, eu vou pagar 1 bilhão. Já tem 4 empresas que estão fazendo acordo, vão pagar 3 bilhões, devolver e vão estar com a vida limpa. Agora, uma pequena empresa de fundo de quintal, como a gente diz aqui, o cara constrói um galpão, o cara constrói uma quadra de calçamento, ele não pode participar da licitação. Meneguin não pode fazer em cima disso, ok? Agora, lá estão fazendo isso. Esses acordos, eu sou contra isso. É uma das coisas que já fiz alguns pronunciamentos sobre esse ponto, porque essas roubalheiras que vocês veem, tem deputado envolvido, tem senador envolvido, tem presidente envolvido, tem vice-presidente envolvido, né? E tem empresários envolvidos. Esse é o acordo que ele está comentando, que é uma vergonha isso que está acontecendo. Mas vai avançar isso aí? Não, já estão fazendo acordo com o Ministério Público Federal, com a Controladoria Geral da União. Já estão fazendo acordos para poder perdoar a empresa e a empresa continua. Devolve um pouco do que roubou e fica nesse melhor. Um miserável aqui, perdoe a expressão, mas uma pequena empresa, ela tem um capitalzinho com 10 empregados, 5 empregados, 20 empregados, ele não pode participar de uma licitação, entendeu? Porque ele não tem um INSS pago, atrasou 3 meses do INSS. Ele não pode participar da licitação porque ele não tem a negativa de INSS. Estou falando uma coisa simples, isso acontece em qualquer município do Brasil. Então essas grandes empresas hoje já estão fazendo acordo. Não com a minha aquiescência, o que eu posso fazer, estou batendo em cima disso. Esse é um abuso e é um absurdo em cima dessa questão. Ok. Certo? Eu dou só um recadinho sobre o cadastro ambiental rural.
esta semana eu critiquei a ministra Cátia Abreu, a ministra Isabela e a própria presidente da República. Prorrogar para o pequeno produtor. Ok, até 4 módulos, o cara está prorrogado até maio do ano que vem. Mas nós já temos uma emenda numa lei que foi aprovada quarta-feira na Câmara e deve ser aprovada de segunda a terça-feira no Senado Federal, a medida provisória 707, que prorroga para o pequeno, para o médio e para o grande até 31 de dezembro de 2017, ok? Então vai ser prorrogado. Então deve ser aprovado no Senado na semana que vem e deve ter a sanção do novo presidente até o final desse mês. Então, para os médios e grandes produtores, viu, Bilibio, que possam, os teus clientes lá, ou quem esteja nos ouvindo na Voz do Campo, não interessa. Eu queria que fosse prorrogado para o pequeno de 20 hectares, 40 hectares, não tem problema, para todos eles. Mas o cara que tem 100 hectares aqui no Capão do Cipó, não está legal. Ou ali na Bossoroca, em qualquer lugar. Então, o que nós queremos hoje? Qualquer produtor vai ser prorrogado. Então, esse recado vai sair isso aí para todos os produtores que não fizeram o cadastro até o dia 5 de maio, certo? Então, esse é o recado aos produtores sobre o cadastro ambiental. Bom, para encerrar, o Michel Temer assume a presidência do Brasil mesmo? Dia 12 teremos um novo presidente. Ai, variedade. Dilon Rosado, e é do teu PMDB, hein? Tem 22... Mas lá o PP estão tudo junto. Só pra beleza. Tem 22 mil cargos de confiança nos ministérios todos. Esse povo, em geral, deve cair fora. Então, mais desempregado, então? 22 mil cargos de confiança no Brasil inteiro. Isso aí, quem trabalha está pagando. Isso aí vai haver uma mudança nos ministérios, né, e também nos cargos de confiança. Mas deixa eu aproveitar que o senhor falou isso aí. Por isso o desespero de muita gente, porque vão perder a teta lá. E esse povo está desesperado. Mas uma indagação de todos nós, a sociedade, mas e o Temer não vai fazer a mesma coisa, acomodar também os 22 mil? Outros 22 mil? Não, os ministérios têm que funcionar. As superintendências, sei lá, do Ministério da Agricultura, qualquer um, tem que funcionar. Quer reduzir os ministérios, ok? Já tivemos 39 ministérios, baixou para 32 e ele quer deixar em 25, 26. Ainda é muito. Por exemplo, eu não vejo necessidade, o Malheiros fala na agricultura, Malheiros, eu não vejo necessidade de ter o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura tratando da mesma agricultura. Se eu planto 5 hectares, 50 ou 500, eu sou agricultor igual, entendeu? Se eu tiro lá 5 litros de leite ou 5 mil litros de leite, não interessa, eu sou produtor de leite. Então, qualquer coisa, isso aí tem que ser um ministério só. Então, essas questões já estão discutindo, esperamos, mas a situação importante é a seguinte: mudando, nós já vamos melhorar. Essa é uma situação, com a mudança que tem, com o governo que aí está. 11 milhões de desempregados, não tem na história do Brasil e do mundo. O pior país do mundo hoje em desemprego é o Brasil, justamente pela má gestão e pelo roubo que está acontecendo lá. Ok. Obrigado, deputado, por atender o nosso chamado, viu? Já está chegando aí o Thomas Milani, consultor da FC Stone, de empresa de gerenciamento de risco, que vai falar aí de tendências de mercado para produtores, fazer um chamamento aos produtores. Agora, deixa eu dar um puxãozinho de orelha nos produtores. Muitos produtores dançam a noite inteira. A hora que é para buscar uma informação para o negócio, a vida dele, da família dele é uma dificuldade às vezes, né? Deixa eu deixar essa reflexão ali, né? Aí pro baile é fácil, é rápido. E às vezes para informação, para o conhecimento, que é a sustentabilidade da família dele, o futuro, às vezes é uma dificuldade, né, todos? Mas tem. E nós temos que falar. Tá bom? Prefeito Alcides Meneghini, muito obrigado, acolhida do Capão do Cipó. Um grande abraço, boa Expo Cipó. Tá bom? Ardieger, todos, a gente gostaria de tanto espaço para todo mundo, mas fica inviável. Um abraço ao Paulinho da Chevrolet, a Camila que estão por aí, essa gente aí, né? Que tem história conosco aí, a dona Romilda, a rainha da Cuca no Capão do Cipó, o seu Alfredo, Renato Bender, essa gente toda aí, o Dilon Rosado, tanta gente amiga nossa aqui no Capão do Cipó. Amigos, muito obrigado. Sábado estaremos em Pejuçara, 50 anos de Pejuçara, na grande região de Cruz Alta. Um abraço, muito obrigado pela grande audiência da Voz do Campo, a maior rede de rádios do agro vai ficando por aqui. E até sábado que vem. Tchau, tchau.